Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rogério Macedo e esse é o Como Passei, o podcast dos aprovados. Aqui você confere com a gente a história, a trajetória e também as curiosidades contadas pelos concurseiros aprovados nos concursos de todo o país. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você assinar, para você curtir o canal e também para você se inscrever aqui, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que você acha que também podem gostar, né? Tá aqui comigo o Anderson, que vai apresentar o nosso convidado ou a nossa convidada de hoje, né? E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Ando, sou servidor público e eu queria pedir para você, se você quiser fazer contato com a gente, manda um e-mail para nós que está aqui embaixo, aqui na descrição, canalcomopassei@gmail.com, canalcomopassei@gmail.com. Manda um e-mail para a gente que a gente responde para você. Se você for servidor e quiser vir aqui, pode mandar um e-mail que eu converso com você e aí você vem aqui e a gente te entrevista, tudo bem? Mas eu não quero perder tempo, não. Hoje a gente vai entrevistar a Vanessa, ela é servidora pública, ela trabalha aqui na Cefaz, é auditora fiscal aqui de São Paulo. E eu vou deixar você à vontade, Vanessa, por favor. Obrigada. Como o Anderson falou, eu sou servidora pública, trabalho na Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo, sou fiscal. Trabalhei um pouquinho com o Anderson lá no TCE, e vou contar um pouquinho da minha experiência como concurseira aqui. Claro. Vanessa, deixa eu te perguntar, a pergunta que eu faço para todo mundo quando a gente começa a entrevista. Normalmente, a pessoa que ela presta concurso não é porque ela escolheu isso para a vida dela. Uhum. É sempre porque aconteceu alguma coisa e ela escolheu prestar concurso. Com você foi assim? Por que você começou a prestar concurso? Qual que é a sua formação acadêmica? Tá. Eu sou formada em pedagogia, não pensava em prestar concurso, nem sabia desse mundo, que esse mundo existia, até o Fábio começar a pensar em estudar pro Bacen. Seu marido. Meu marido. Inclusive o Fábio já vem aqui, tá, gente? Vocês procurem depois aí o vídeo, tá? Fábio Pera, ele vem aqui e fez uma entrevista show de bola. Por favor, Vanessa, continua. Então aí eu soube que existia esse mundo de concursos. Mas eu trabalhava na iniciativa privada. Antes de entrar no primeiro órgão que eu prestei o concurso, eu fiquei acho que uns 10 anos na iniciativa privada. E eu estava feliz lá. Eu trabalhava como operadora de telemarketing numa empresa de call center, né, de cobrança de cartão de crédito. E então o primeiro concurso que eu prestei na vida foi incentivada pelo Fábio, foi da Nossa Caixa Nosso Banco. Nossa Caixa Nosso Banco. É o Banespa, né? Praticamente o Banespa. Era o Banespa, virou Nossa Caixa Nosso Banco e depois Banco do Brasil. Banco do Brasil. E então eu prestei quando era Nossa Caixa Nosso Banco, porque eu era operadora de telemarketing, já estava há bastante tempo. Eu gostava da empresa, mas não gostava tanto assim do trabalho. Uhum. E achei que não estava tendo muita oportunidade de crescimento, resolvi prestar o concurso da Nossa Caixa. E aí, sabe quando você passa, mas não naquelas vagas imediatas, então demora um pouquinho para chamar? Você ficou no cadastro ali. Nem lembro qual que foi a minha colocação, mas assim, eu sabia que tinha passado, mas que não ia me chamar tão cedo, mas enfim, já tinha até esquecido um pouco. Só que nesse meio tempo eu fui promovida onde eu estava, para supervisora, e eu estava muito feliz. Estava gostando. Imagina, né? Me encontrei aqui, tô com a minha equipe. E quando me chamaram, eu não quis. Eu falei, não, eu vou ficar. Onde? A Nossa Caixa? Você foi convocada na Nossa Caixa? E você não quis? Eu não quis. E eu acho que o salário era mais ou menos parecido. Mas eu estava tão feliz lá, estava tão animada com tudo, que eu decidi continuar. E aí, fiquei um tempo, engravidei, tive a minha filha. E quando a Mariana era novinha ainda, eu comecei a perceber algumas coisas estavam me incomodando, né? Assim, na iniciativa privada é mais complicado. Até para levar filho no médico, por exemplo, para eu levar a Mariana no pediatra, consulta de rotina, eu tinha que trabalhar no sábado, fazer um plantão, para poder ter uma folga durante a semana e levar a Mariana na pediatra. Ninguém nunca falou para mim que eu não poderia, sabe? Não é uma coisa muito... Não é explícita. Olha, se você levar sua filha, você vai perder um pontinho aqui. Mas eu ficava com medo, né? Assim, eu percebia que não era normal, né? Não era comum ninguém falava, as pessoas mas fazerem. Então, assim, eu fazia sempre o meu plantãozinho para poder levar a Maria no médico. Então, assim, essas coisas foram pesando um pouco. A Mariana, no começo, também ficou bastante doente. Ela internou 3 vezes
num período de 30 dias, assim. Então era complicado, porque eu passava a noite com ela no pronto-socorro, por exemplo, e de manhã minha mãe ia lá para ficar com a Mariana e eu ia trabalhar. Nossa, de novo, ninguém virada. nunca... Você ia trabalhar virada. eu dormia lá com a Mariana. Mas assim, era cansativo, né? É, e, assim, não é a mesma coisa. E ninguém nunca me falou, olha, você tem que vir trabalhar, deixa sua filha. Mas eu me sentia pressionada, né? Eu ficava com medo. É quase que uma pressão invisível, né? Não quase existe, que uma pressão... mas tá ali, né? Exato. Mas até aí eu ainda tava conseguindo conciliar do meu jeito e estava satisfeita. Só que, além dessas coisas, aconteceram outras, por exemplo, de começar a achar que já tinha estacionado lá na carreira de supervisora, né, no segundo nívelzinho, não via muita oportunidade para crescer mais, não me sentia reconhecida. Eu dava o meu melhor, até quando eu era operadora de telemarketing, eu estava dando o meu melhor. Então, não estava me sentindo muito reconhecida. E a empresa passava por várias reestruturações. Várias. Eu passei por muitas. Eu passei por uma, inclusive, quando eu era operadora, que a minha equipe inteira foi demitida. Só ficou eu de manhã para eu treinar os novos e um outro colega à tarde para treinar os colegas novos à tarde. Eu já então, imaginava assim, que eu ia ser mandado embora. Você sempre... eu morria de medo, né? O Fábio contou aqui que ele passou lá na CETESB, quando ele falou... Porque eu morria de medo de ser mandado embora, do Fábio ser. Eu falei assim, cara, eu pensei, né? Ele tem oportunidade de ter uma coisa mais estável. Porque para mim, sabe, a qualquer momento, semana que vem, pode acontecer alguma coisa. Tá na corda bamba o tempo inteiro, né? Tá o tempo todo na corda bamba. Agora eu entendi, porque ele falou que você arregalou o olho e falou, não, tudo bem, sem problema. Aí depois exato. Você falou, gelei. Eu gelei muito. E nessa empresa onde eu trabalhava, que era muito boa e eu gostava bastante, mas tinha muito isso, teve uma área inteira que foi demitida. Uma área inteira não, mas muitas pessoas dessa área que descobriram no dia porque foram colocar o cartão, a senha, sei lá, e aí não... Já estavam demitidos. E aí, o que está acontecendo que não está dando, não está acessando? E aí descobriram, deu algum problema. Enfim, não era para ter acontecido daquela forma, mas descobriram que estavam sendo desligados. Então, tinha essas coisas. E aí o Fábio o tempo todo falando, Vanessa... Presta concurso. Mas, Vanessa, deixa eu te falar. Você ficou 10 anos, né, nessa empresa de telemarketing. Não, tudo junto na iniciativa privada. Eu já trabalhei de tudo que você pode. Eu já trabalhei na Playland, já fui vendedor, já fiz tudo. Que legal. Então, porque em todo esse tempo que você trabalhou, esses 10 anos, juntando tudo, você, em todo esse tempo, já era formada em pedagogia? Já? Não. Eu me formei enquanto eu estava trabalhando como operadora de telemarketing. Ah, tá. Entendi. Na verdade, assim, quando eu conheci o Fábio, eu fazia uma faculdade porque eu tinha uma bolsa de 50%. Então, na verdade, eu fazia uma faculdade que eu não queria fazer, mas era a que eu podia pagar. Porque eu trabalhava de manhã, o dia inteiro, na verdade, né? Trabalhava como vendedora e à noite eu ia para a faculdade. E eu lembro que o Fábio, quando a gente se conheceu, ele falou assim, nossa, mas por que você escolheu a IPEP? O nome da faculdade é IPEP, que nem existe mais. Nossa. Eu morria de vergonha de falar que era IPEP. Eu não conheço. Acho que ninguém conhece, só quem estudou lá mesmo. E aí, eu falei, não, é porque eu consegui 50% de bolsa e tal, enfim. E aí, conversando com o Fábio, de alguma forma, ele foi me incentivando a prestar FUVEST. Vestibular da FUVEST. Então, assim, eu decidi trancar a faculdade, né? E era pedagogia já? Não, era administração hospitalar. Não tinha nada a ver, o curso que tinha. Era porque dava para pagar, cabia no bolso, eu não queria ficar sem fazer uma faculdade, sabe? Que era muito importante, assim, para minha família, para primeira geração, eu e os meus irmãos, né, primeira geração de pessoas formadas. Né? Entendi. E aí, enfim... E aí eu decidi trancar e o Fábio me incentivou a prestar FUVEST, eu fiz cursinho para prestar vestibular. E o que estava dentro das minhas possibilidades, que eu achava que era mais fácil de entrar, era pedagogia, letras, filosofia, eu acho que eram essas três. E aí eu escolhi fazer pedagogia. Então aí, quando eu estava como operadora de telemarketing, eu já fazia a faculdade, estava me formando. Então, na verdade, você fez a faculdade com a intenção de ter um curso superior. Era essa a sua ideia? Isso, exatamente. Não necessariamente trabalhar na área. Tanto que, quando eu fazia a faculdade, eu comecei com estágio numa escola que eu gostava bastante de estagiar lá.
eu acho que o colégio também faliu. Nossa. É o Colégio Brasil Europa. Da última vez que eu vi ele, eu gostava bastante. Eu fiquei pouquíssimo tempo. E aí eu recebi a proposta para ser operadora de telemarketing nessa outra empresa e ganhava muito mais. Aí eu fui conversar com a coordenadora da escola e ela falou assim, olha, quanto que você vai ganhar? E eu falei lá o valor e ela falou assim, nossa, mesmo que eu te efetivasse agora, não tenho vaga de professor, mas se eu te efetivasse hoje como auxiliar de classe, né? Porque antes era plano de carreira estagiária, auxiliar de classe, depois professor. Eu não tenho essa vaga, mas mesmo que eu tivesse, te efetivasse, ia ser menos do que você vai ganhar lá. E fora os benefícios, né? Convênio médico, alimentação, enfim. E aí eu acabei decidindo ir para essa empresa de telemarketing. Então, assim, não tinha nada a ver com a minha formação, mas era o que pagava melhor, era o que dava mais benefícios. Eu falei assim, é pra lá que eu vou. Telemarketing gostava de você, Vanessa. Então, nessa época, você ainda não tinha essa ideia de fazer um curso superior para prestar um concurso? Você ainda não tinha entrado nesse mundo ainda? Não, de jeito nenhum. É porque, igual na época que eu comecei a faculdade, a minha maior intenção era poder ter nível superior para poder prestar concurso de nível superior. Nossa, eu queria ter tido essa visão. Até mesmo, eu converso com o Fábio, né? Poxa, se quando eu tivesse saído do ensino médio, eu já soubesse dessa possibilidade de prestar concurso de ensino médio mesmo. Eu teria feito, porque eu sofri tanto atrás de emprego, sabe? Assim, e eram geralmente subempregos e tudo. Sim. Que estudar para mim não era um custo tão grande. Eu preferia muito mais. Com certeza, se eu tivesse esse conhecimento, esse discernimento, né? E saber que tinha essa possibilidade, eu ia preferir muito mais me dedicar a estudar um edital, né? Conteúdo para prestar um concurso, do que ficar indo atrás. Eu não sei se é da época de vocês, mas da minha a gente ia no centro com a pastinha na mão com currículo, entregava, ficava em fila. Eu fiz isso eu muito. Odiava, eu ali odiava na República eu fazia. Para quem não conhece a República aqui é o centro de São Paulo, e aqui tem muitas empresas que recebem currículo, só que você tinha que pegar uma fila, que você chegava às 6 da manhã para entregar o currículo e para ouvir não. O não era o mais comum. Não, e quando você fazia 500 dinâmica de grupo, sabe, assim, e não era pra coisa, porque o Fábio falava assim, não, eu sei como eu fiz vários processos de trainee. Eu falei, não era pra trainee, Fábio, era pra operador de telemarketing, era pra, entendeu? Era pra coisa assim, e mesmo assim, era muito difícil. Então, assim, eu gostaria de ter tido esse conhecimento, sabe? Na verdade, se a gente for fazer uma análise de um conjunto, você estava num mundinho pequeno, né? Você desconhecia o mundo afora, né? Então, para você ali era ali onde é o máximo que você conseguia aquilo exatamente. ali, né? Exatamente. Até vestibular, né? Por exemplo, eu vejo a escola da minha filha. Ela já pensa, não sabe exatamente o que fazer, mas assim, ela já vive, já tem esse clima, as pessoas já sabem, vou prestar. Para mim não tinha, nossa, prestar vestibular. Não, entrar na USP, nossa. A gente acha que nunca é pra gente, que não é pro nosso bico. É a autoestima lá embaixo, né? É que acho que na nossa geração também é a circulação de informação, né? O que a gente falava, né? Às vezes o mundo que as pessoas ao nosso redor, né? A gente acaba seguindo esse mesmo caminho, essa mesma trajetória, né? Como você falou, até aparecer alguém que opa, tem esse... Te conduziu, aqui, né? Tem outro, aí você começa a se direcionar, né? E esse alguém foi o Fábio, assim, porque era totalmente fora, assim, do meu contexto, da minha realidade. Tá. Aí, quando você se formou, você estava empregada ainda na área privada? Tava. Ainda estava ali, operadora de telemarketing. Operadora de telemarketing já. Beleza. Aí, quando você resolveu, de fato, fazer a pegada mesmo de concurso público e falar, agora eu quero ir para a área pública. Então, aí quando eu tive a Mariana, né, que teve todo esse cenário de eu ficar um pouco com medo, receosa, de repente precisar faltar para acompanhar minha filha em médico, estar junto, enfim, com ela. E junto com a não perspectiva de crescer lá na empresa, já achava que não ia passar muito daquilo. E aí, dessas 500 mil reestruturações, uma atrás da outra, né? E o Fábio me falando sempre. Eu achava que eu não ia conseguir... O Fábio sempre plantou a sementinha, mas eu ficava com medo de... eu vou ficar o dia inteiro... Eu vou sair daqui para ficar o dia inteiro estudando. Eu não gosto de estudar assim, para ficar o dia inteiro. Não tem essa insegurança, disciplina. E a insegurança. Exato. O Fábio era super seguro.
por exemplo, para prestar para o Banco Central, ele sempre teve muito claro. Ele, sabe, não, vou estudar 1 ano, 2. Eu não tinha esse negócio. Eu falei, não vou ficar anos estudando para um negócio que eu nem sei se eu vou conseguir passar. Mas sabe o que é, Vanessa? Eu entendo o Fábio, porque assim, se você for fazer uma comparação, o Fábio, ele, pelo que ele conversou com a gente, ele sempre teve uma boa estrutura educacional. Sim. Sim. Dava aula, então, sabe, mestrado, doutorado. Então ele sempre teve essa estrutura. Então ele se sentia seguro, né? Eu não falo isso nem, não é que ele tinha soberba de jeito nenhum. Ele se sentia seguro. Sim. Não, eu vou conseguir, porque ele já tem aquela estrutura. Você, pelo que você conta, você não tinha essa estrutura, essa base, né? Eu me vejo em você, porque eu era exatamente assim também. E eu me sentia, nossa, eu não vou conseguir, cara. Mas não, é o que a gente fala, né? O mundo que a gente está inserido. Né? Eu também venho dessa geração, igual você falou, de ser difícil fazer um curso superior, de você ter, às vezes, muito... O concurso em si, para mim, veio depois de uma maneira muito dessa situação de pressão também, de você, eu quero mudar, né? Aí como é que eu faço isso? Aí até ser apresentado. E aí, então, teve um momento que eu falei assim, bom, vou fazer o seguinte. O Fábio veio com edital de ata da Receita. Falou, olha, Vanessa, ele sempre plantava sementinha, nunca dava... Assistente técnico administrativo, né? Eu lembro do primeiro concurso que teve. Foi o primeiro. Foi o primeiro? Ai, desculpa, gente. Imagina. Fica tranquilo. Foi o primeiro. E aí ele falou assim, Vanessa, minha amiga, Mariana... Ela falou, porque essa amiga dele já tinha sido analista da Receita. Falou, olha, tem concurso aqui e tal... Aí eu resolvi tirar férias de 15 dias para ver como que eu ia me adaptar, sabe? Assim, vou estudar, vou pegar esses 15 dias aqui na empresa, vou Era umas estudar. 3.000 vagas, não era? Nossa, era bastante, era vaga isso que me animou. Era muita vaga, era nível médio, era muita vaga, não era tanta matéria. Eu falei assim, bom, pode ser que se eu me dedicar, pode ser que eu consiga. E antes de entrar de férias, eu já tinha falado com a gerente, na verdade, que eu estava querendo sair... enfim, estava pensando em sair, queria que... O Fábio já estava no Bacen? Já estava no Bacen. Ótimo, já estava no Bacen, exato. Foi uma, já dá uma tranquilidade, não, né? Imagina, nem cogitaria sair da empresa onde eu estava se o Fábio não estivesse. E aí ela falou, não, espera, tira suas férias, vê como vai ser e tal. E aí foi bom, porque eu tirei as férias, estudei, tudo bem que foram acho que 2 semanas, assim... Mas eu vi que, poxa, não é nada de outro mundo também, não é uma coisa horrorosa e tal. Dá pra fazer, dá pra estudar. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, eu vou querer sair. E como você mesmo. foi nesse concurso, Vanessa? Então, aí eu passei. Você passou? Eu passei. Nossa, que legal. Porque assim, eu peguei apesar de ter sido pouco tempo de férias e eu estava disposta, eu não estava assim, vou prestar para ver como ou vou prestar para treinar. Não, eu vou dar o meu melhor nisso daqui. Para eu ver que eu vou dar o meu melhor. Não é muita matéria, não é nada de outro mundo. Se eu me dedicar, eu acho que eu tenho chance. Então, assim, prestei para valer. Nossa, mas que legal. Você estudou 2 semanas? Não, 2 semanas de férias, mas eu continuei estudando. Foi depois de quanto tempo o concurso? Você lembra? Tipo, uns 2 meses? Já tinha saído edital. Tá, já tinha deve saído ser edital. uns 2, 3 meses. Mas assim, eu saí da empresa, quando eu saí mesmo, foi numa sexta-feira, acho que no domingo seguinte que foi a prova, alguma coisa assim. Você continuou trabalhando, estudando? Porque como eu pedi para ser mandado embora, e a empresa fazia isso, a empresa era muito boa por causa disso também, mas essa gente pediu para eu ficar um pouco. Nem foi tanto tempo assim não, viu? Aí você ficou? Eu fiquei e aí logo depois já tive a prova. De ata. E foi a Exaf que fez. Foi a Exaf. Eu lembro que caía previdenciário, tributário. Exato. Eu lembro, de previdenciário foi um final de semana. Eu estudei previdenciário num final de semana, não sei se era no Unequipe, sábado inteiro, domingo inteiro, professor. Nem lembro o nome, mas era República, muito bom. É Unequipe. Nossa. Não existe mais, infelizmente. Nossa, era um dos melhores cursinhos. Nossa, Os professores do Unequipe, só pra você ter uma ideia, Rogério, na época o Unequipe era tão top esse cursinho que o pessoal vinha lá de Pernambuco, os professores, só para dar aula. Às vezes tinha isso. Esse que eu fiz, por exemplo, era sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Tinha um monte de gente de fora. Eu lembro que quem fazia isso era o João Antônio. O João Antônio, ele tinha um livro de informática para concurso. E o livro dele ficou assim. Eu lembro que na época, para a Exaf, foi o melhor do mundo. Aí todo mundo queria ver a aula dele. Aí saía lá de Pernambuco, pegava um voo, dava aula aqui de 4, 5 horas e voltava no mesmo dia. Pô, pro cara fazer isso, você imagina como o negócio tá bom para ele. Né? Mas deixa eu ir na equipe. Não, beleza. Aí você passou aqui em São Paulo? Passei isso aqui em São Paulo. E aí
tomei posse em setembro. Nossa, que bom. Pô, imagina a sua felicidade já Fiquei passar. felizona. Nossa, porque dá uma autoestima, né? Sim. Porque toda aquela coisa que eu tinha de... Por exemplo, o Fábio confiava muito mais em mim do que eu mesma, né? Sim. Então, toda aquela coisa, sabe, tinha saído. Por mais que eu tivesse já passado lá no concurso da nossa caixa, sei lá, foi diferente, sabe? Falei assim, caramba, dá pra fazer. Vou fazer uma escadinha. E aí passei, tomei posse em setembro e comecei a trabalhar lá na Secretaria da Fazenda da Luiz Coelho. Na Receita, onde fica mesmo? Na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda. Não. Essa daí é depois, essa daí já tá chegando. Aí você trabalhando Fica na perto Luz? lá da... Não, Não foi na Luz? perto da Augusta, na Luiz Coelho, perto da Augusta, Tá. uma travessa da Augusta, paralela à Paulista. Tá. E aí eu comecei a trabalhar lá e logo depois, aí eu tinha aquela coisa, né? E o Fábio também, né? Agora é Banco Central. Agora é analista do Banco Central. Aproveitar o gás, né? Vamos pouco, sabe? Não, você já pensou nível médio, Vanessa, agora... E aí, em janeiro... E estava estudando para o Banco Central, né? Tanto que eu demorei um pouco para Que ano foi, Vanessa? Desculpa, 2007? 2009, que foi de ata. Tá. E janeiro de 2010, eu acho que foi. Eu não lembro, tá? Mas pelo que eu pesquisei, Tá. que eu fiquei com vergonha de não saber as datas. Então. Mas foi logo depois, assim, o concurso do Banco Central. Para analista, né? E assim, relembrando muita coisa eu tinha esquecido, né? E eu lembro que o Fábio preparava aula para mim, coitado, de economia. E ele chegava do trabalho, me dava aulinha de macroeconomia, de microeconomia. Ele tinha os livros da faculdade, como ele fez administração, falando, olha, você vai estudar esse capítulo que é Avenato, não sei o que lá e tal. Eu odiava estudar aquilo, mas... administração geral, nossa, eu também Isso é não... coisa chata. E assim, você fica meio... É muito difícil estudar. Eu tenho dificuldade, assim, estudar por livro. Se você não sabe... Calma aí, eu quero saber qual é a questão. O que vai cair de tudo isso daqui? O que eu tenho que gravar? Porque é muita coisa. Enfim, aí prestei o... Tô falando, vocês querem perguntar alguma coisa ou posso continuar? Não, pode continuar. Tá Qualquer bom. coisa a gente volta Tá. no assunto. Não se preocupa não, Vanessa. Prestei para o Banco Central, achava que estava preparada, porque assim, eu dei o meu melhor mesmo, eu fiz as aulinhas do Fábio, estudei o que ele tinha falado que eu deveria estudar, enfim. Eram várias áreas também, isso daí, Eram né? várias áreas, prestei para a mesma que ele tinha prestado, sabe? De administração, só que eu não tinha bagagem dele, né? A diferença é que eu não tinha bagagem dele. E não passei, não corrigiram nem minha redação. Aí eu fiquei assim... Ficou triste? Não, eu fiquei frustradíssima, sabe? Tudo aquilo parece que volta, porque eu falei, isso daqui não é pra mim, A não. autoestima, né? Tipo, pra mim é nível médio mesmo, não é pra mim nível superior. Eu não tenho essa bagagem. E eu conheci os amigos dele e não é um perfil diferente. Eu não sei como tá hoje, mas não é perfil de concurseiro, que pra mim é melhor. Sabe assim, aquele lá que vai, tem que se dedicar e tal. É um perfil, não que não... Né, o Fábio se dedicou e tudo, mas assim... São pessoas que precisam ter uma bagagem também, que eu não tinha. E eu saí frustrada porque não era uma coisa assim que, caramba, se eu tivesse mais um mês ou 2 meses, ou se eu tivesse... Não, eu teria ido bem. Se eu tivesse estudado um pouco mais, se eu tivesse me esforçado. A sensação que eu fiquei é, caramba, se tivesse 2 anos eu estudando isso, eu teria reprovado na prova. Nossa, sua autoestima foi lá pra baixo. Não, foi né? horrível, foi horrível. Eu não queria prestar mais de novo. E o Fábio, não, vai ter outro, não desista. Pensando, Deus que me livre. Vou ficar 3 anos estudando para o Banco Central. E assim, eu tava na cabeça que eu não ia passar. E eu, de verdade, acho que não era um concurso para mim. Eu tenho isso também. Eu acho que tem concurso que é mais nosso perfil. Por exemplo, a gente estava falando do Daniel, né? Que passou 2 vezes para diplomata. Nunca. Não é um concurso para mim. É um concurso para o Daniel. Ele adora esse tipo de matéria. Né? Ele estuda línguas. Ele já tem uma bagagem que ajudou muito, Exato. Né? Então não é concurseiro, sabe? Não é assim, vou pegar 5 anos, vou me matar de estudar e vou passar para... É algo que além do só fazer a prova e passar, né? Então assim, fiquei mega frustrada. E aí eu falei, não, Fábio, não, foca em concurso de nível superior. De nível médio você já tá. Daqui a 3 anos vai ter de novo do Banco Central, só que eu não tava com essa empolgação, eu não tava me sentindo estimulada para estudar e nem achando que ia dar certo. Aí não adianta, sabe? Assim, quando você já começa... eu nem começo um negócio. Eu sei que eu não vou terminar, ou se eu não vejo uma possibilidade de conseguir concluir, poxa, não, vamos
pro plano B. É que a sua autoestima foi muito para baixo. Isso aí é engraçado, Vanessa, sabe por quê? Porque você já estava, você já era servidora, né? Então, de repente, você até poderia pensar, bom, não passei, mas tô lá na Receita Federal, lá como ata, tô garantindo ali minha remuneração, meu salário, mas não, né? Isso te abalou mais do que você sendo servidora. Você colocou que eu só tenho capacidade para nível médio. Você se colocou muito para baixo, né? Isso acontece muito com a galera que presta concurso, né, Rogério? E depois para voltar você precisa de um motivador, né? Precisa, e você precisa acreditar, né? E, por exemplo... Esse concurso, desculpa te interromper, esse concurso do Banco Central que você prestou, você fez cursinho? Você só ficou estudando pelo Fábio? Eu fiquei estudando pelo... Pelo Fábio te ajudava e pelo material. Né? Por exemplo, o de ata... Eu acho que foi amiga do Fábio que falou desses cursinhos. Porque eu não manjava muito. E o Fábio também não. A experiência que o Fábio teve com cursinho foi com a central de concurso. Não, ele comentou isso daqui. Ele ficou com um monte de crédito. Ele não lembra, ele nem comentou aqui. Ele foi, viu, deu uma olhada e tal, fez um curso ou outro. Ele começou a ver que metade do edital não estava sendo dado, que era muito, sabe? Ele saiu, a gente ficou com um monte de crédito de aula. De aula. A gente fez empréstimo para poder pagar o cursinho dele. Nossa, na central de concurso, que não era tão caro, mas pra gente estava tão no limite do orçamento que a gente fez empréstimo. Eu fiz um consignado lá na empresa que os juros eram menores. Eu falei, nossa, vamos investir. Aí era central de concurso. No final foi bom porque, assim, ele entrou mais no mundo do concurso e tal, mas a qualidade é muito ruim, né? Não sei como tá hoje, mas naquela época... É que a gente... É que assim, a central de concurso, ela é muito para pessoal muito iniciante. A pessoa que não tem noção de português, de matemática. A pessoa que está aprendendo muito, ela vai fazer aqueles concursos bem assim, de nível fundamental, sabe? Aí ajuda a pessoa, mas a galera que já está na pegada... O bom é que o básico você acaba dando uma aperfeiçoada no básico. Né? Você consegue rever muita coisa que a gente já viu lá e se não vê, você acaba esquecendo. Às vezes é coisa simples, mas... Eu não sei como está hoje a central, mas na época realmente era mais voltado a essa galera aí. E outra coisa... O que você falou do Banco Central, que o Banco Central não é a galera concurseira, realmente. Porque quem presta concurso de Banco Central, ele vai estudar matéria muito específica ali para o Banco Central. E assim, pelo menos, eu não sei se agora já deu uma estabilizada, mas cada ano era uma banca diferente, era um jeito diferente, até que o meu foi mais parecido com o do Fábio, mas assim, era um negócio totalmente diferente, matéria, banca, não era uma coisa que você conseguia, sabe, se preparar com... sei lá. Com antecedência, talvez, né? Porque são matérias muito específicas. Por isso que a galera não é tão concurseira. Porque ali o cara, muitas vezes, que vai prestar Banco Central, ele já quer desde a faculdade. Não, eu quero Banco Central. Porque se não existem concursos de bancos para você fazer. Sim. Agora, por exemplo, auditor fiscal de Cefaz, de Receita, de controle, Tribunal de Contas, aí tem um monte. Então o cara ele já tem... Bom, pelo menos eu sei que eu quero controle... Eu quero fiscal de auditor, qualquer coisa. Eu vou estudar todas essas matérias até eu passar. Aí ele se torna um concurseiro, porque ele presta para todo o país, para todo lugar. Banco Central não. Banco Central é ali, ou daqui 4 anos de novo, 5, 6. Que pode ser um edital totalmente diferente do que, sabe? Assim, nossa, É pra galera aí que sou tá bem querendo fazer. traumatizada com o Banco Central. Pra galera aí que tá querendo fazer Banco Central, provavelmente ano que vem vai ter, 2023. Eu lembro, acho que eu falei aqui, tava acho que no Ministério da Economia, alguma coisa assim. Eles estão querendo para ano que vem. Então a galera tá na pegada aí. Se você quer Banco Central, continua na pegada aí. Tá, beleza, Vanessa. Aí, deixa eu te perguntar antes de ir pra frente. Até agora você não falou. Como você começou do zero, concurso público, você não tinha noção de nada e você já foi muito bem nas provas. Né? Pelo que você falou da nossa Caixa, nosso banco, e depois do ATA, que não é um concurso fácil. Qual que foi seu método de estudo, Vanessa? Fala pra gente aí. Como que você estudava? Como que era assim tantas horas por dia, eu lia, repetia, fazia simulado? Sua estratégia. Sua estratégia. Então, a estratégia foi mudando, tá? Mas assim, nesses eu ia nos cursos, nas aulas do... vou falar de ata. Eu ia nas aulas, né, do cursinho e estudava, fazia os exercícios em casa. Não, mas o cursinho ele era uma equipe? Não, então, eu fiz formação. Curso de formação. Eu não lembro... sabe o curso? Sim. Eu não lembro quais matérias, acho que direito... Eu fiz algumas matérias no formação e o previdenciário numa equipe só, que era um final de semana. Um final de semana, acho que era um sábado e um domingo o dia inteiro. Tá. Como não era muita matéria, então deu. Só que deu só até aí. Depois começou a dar errado essa minha estratégia de
ir para aula e fazer... Eu estava dando tudo de mim, eu estava achando que era aquilo lá. Só que no processo, no caminho, é engraçado, né? Que você descobre como que você rende melhor, qual que é... Isso é muito pessoal. Vai se descobrindo, né? E aí eu me dei mal em alguns concursos para depois entender como que era a melhor forma para eu estudar. Aí não sei se você já quer que eu fale. À vontade. Foi, então, depois que... Foi estudando para o TCE. Que eu percebi, por exemplo, depois desse concurso do Banco Central, em 2010 eu prestei MPU. Analista? Não, técnico. Eu não fui Esse... na do Fábio. Falei, não, eu vou para um técnico que ganha um pouquinho melhor. Eu vou bem degrau por degrau. O Fábio médio, vai para o superior. Eu vou para um médiozinho um pouquinho melhor. Fábio, é meu jeito, eu preciso ir... A escadinha, né? Bem devagarinho. Técnico administrativo do MPU. Acho que era técnico administrativo. Então, esse concurso, o Fábio, é o outro Fábio, tá, gente? Porque a gente teve, dois Fábios aqui. O outro Fábio entrou nesse daí. Ele entrou no MPU. Esse daí de 2010. Eu assisti o dele, mas eu não lembrava. Ele entrou nesse... Esse é o primeiro concurso que ele passou, foi esse daí, do MPU. Então. Aí eu falo pra vocês, o mundo de concurso é muito pequeno. O Rogério falou uma coisa que eu achei interessante, que eu sempre lembro do buraco negro, né, Rogério? É isso aí. A gente fala que tem um buraco negro, né? Quando você começa a orbitar ele, aí rapidinho você começa a encontrar outras pessoas que estão orbitando. Por mais que elas estão num momento diferente, mas em algum momento vocês acabam se trombando, as pessoas acabam se trombando legal. ali. Nossa, é tão legal. É legal, né? Nossa! Depois eu conto quando eu chegar lá na Cefaz. Tá. Porque, nossa, muita coisa boa. Porque o buraco negro, ele, em resumo, todo mundo que tá ali dentro do buraco negro é concurseiro, né? O buraco negro é o mundo dos concursos. Eu tava no buraco negro. Então você tá sempre orbitando por ali. Um monte de ata. Então, era um grande buraco negro de atas. Prestando concurso. E aí o Fábio vem aqui, ele passou nesse concurso de 2010 do MPU e você vai falar agora desse concurso. Então, esse concurso, vários colegas meus que também eram ATA estavam estudando, né? E aí prestei. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas o MPU era Carlos Chagas? Carlos Chagas. Era uma quantidade de vagas, mas sempre chamavam mais. E aí, eu lembro que eu tinha passado, não no número de vagas, mas com expectativa de chamar, porque assim, eu entrava nesse fórum, falava, no concurso passado chamaram 400 e pouco, e eu não lembro direito, tá? Mas eu acho que eu tava 200 e pouco, alguma coisa assim. Falei, vão me chamar. O que eu fiz? Comemorei. Chamei o pessoal do trabalho, gente, passei no MPU, vamos pro sujinho e tal, aí fomos comemorando e tal, e assim, né? Muito ingênua, porque eu tinha uma amiga que era... O sujinho é pertinho ali da Augusta. A hamburgueria do sujinho. E aí, eu tinha uma amiga na mesma área que eu, que ela tinha ficado, muito na minha frente. 70 e pouco, vamos supor. Ela com certeza ia ser chamada. E tinha uma outra também, a Ju, que tinha ficado em 100 e pouco. E assim, a Ju, acho que não vai chamar. Aí a Dani quieta também, não quero comemorar, não. E eu lá, eu falei, mano, como que eu sou sem noção? Fui, chamei o pessoal, vamos lá que eu passei. E aí vai passando os meses, o pessoal, e aí? Você não tinha passado? Não, ainda não chama. Enfim, nunca me chamaram. Que inocência, hein, mano? Essa a autoestima baixa que tava lá embaixo foi lá pra cima. Não, mas eu tinha certeza. Eu falei, não, é questão de tempo. No outro concurso chamaram 400 e pouco, vão me chamar. Não chamaram, mas comemorei. E então aí eu fiquei um pouco frustrada, né? E também o MPU, o que aconteceu? Eu descobri também que, apesar de ter passado, não no número de vagas, né? Não fui tão mal assim. Fui mal porque não me chamaram, né? Mas eu pensei, caramba, não consegui estudar tudo. Eu me dediquei, mas eu não consegui estudar a matéria toda. E nem era uma coisa tão do outro mundo. Comecei a perceber que muita coisa que eu fazia, para mim, não fazia sentido. Então, assim, não sei se vocês já viram, mapa mental, comprar desenhos, fichinha, fazer... Ixi, eu gastava horas fazendo aquilo lá, nunca consultava, ficava com sono de olhar de novo. Então, assim, eu gastei um tempão da minha vida estudando aquilo, fazendo resumo até que eu não fiz tanto, porque eu tinha preguiça, mas assim, ficar fazendo fichinha para depois conseguir tentar lembrar de coisas... E era tanta ficha que eu fazia que eu gastava tanto tempo fazendo ficha do que... Então, em vez de estudar, né? Então, foi... Aí eu pensei, não, isso daqui eu não vou fazer mais. Esse método tá errado. Pra mim não funciona. Eu vi um monte de gente falando, nossa, é bom, porque quem é visual vai lembrar, eu lembro exatamente...
putz, pra mim não deu certo. Assim, eu gastava muito tempo fazendo e hoje eu investiria todo esse tempo fazendo exercício, sem dúvida nenhuma. Eu ia me divertir muito mais, porque exercício é uma coisa tão, sabe, vai fluindo, você vai fazendo, aí você vai se animando, que você vai acertando. Quando você erra, você fixa mais, porque você Sim. vê o que você errou. E pra mim, se eu tivesse que voltar atrás, eu abolia ficha, resumo, essas coisas, é só para E é o que eu falo sempre pro pessoal, né? Exercício, teste, né? Questão é uma coisa legal porque quando você acerta é bom porque eleva a sua autoestima, e quando você erra é bom que você guarda. Nossa, a melhor forma. A melhor forma. E você falou legal essa questão de mapa mental, né? Teve uma que eu estava estudando que ficava, acho que estava na moda esse negócio de mapa mental. Vem de mapa mental, pasta com mapa mental. Aí eu cheguei a pegar, baixei uma vez aquilo ali, tá? Devo ter olhado uns 2 ou 3, mas eu ficava pensando, mas isso não faz muito sentido pra mim. Deve ser legal pra quem faz aquilo ali, guardar, mas pra mim, ficar olhando ali... Pra mim não fazia sentido eu fazer e nem olhar de novo também. Não era uma coisa que fixava e eu gastava muito tempo. Então... mapa mental, eu lembro que eu baixei, sei lá, uns 100 gigas de mapa mental. Um monte também. Isso foi lá para 2013, 2014. Eu ainda tô pensando ver se eu vou ver esses mapas ainda. Até hoje, nossa, lá na pastinha, eu nunca abri. Tava moda, assim, era o auge. Tipo, mapa mental. Eram vários desenhinhos, bonequinho, né? Caramba, vou fazer. Você já tá mentalizando ele já tá tentando... Eu já tô pensando que eu vou abrir, eu acho que tá um pouco desatualizado. Que era a parte de direito penal e tal. Imagina como já mudou a lei. Mas eu também cheguei a fazer isso daí. Eu comprei post-it, sabe? Aí colava na geladeira, porque sempre na geladeira, né? Eu colava assim na porta da geladeira e eu via lá escrito alguma coisa, mas realmente... Nossa, eu comprei aquelas fichas, sabe? Aí um monte de marca-texto, de cores diferentes para fazer uns desenhos. Nossa, ficava lindo. Não servia para nada, assim... Nada. Então, mas eu vou te defender, Vanessa. Na época não tinha o que concursos e não tinha o TEC concursos, né? Se existia... Era muito assim no começo, né? Então você tá perdoada, você pode se perdoar por isso. Porque não tinha. Tá, aí você percebeu que não era sua cara estudar dessa forma. Eu percebi que, caramba, eu não vou conseguir passar para mais nada, assim. Foi só mesmo, nem outro de nível médio. Porque não vou ter o tempo que eu deveria. Porque eu também, assim, precisava dormir, né? Sim. Fazer outras criança. coisas. Porque você estava trabalhando, não tem jeito. Aí eu fiquei bem desanimada por causa do Banco Central, aí teve esse outro do MPU que aconteceu. Você desanimou de novo? Depois, primeiro animei, né? Fui comemorar no sujinho, depois desanimei. Foi passando. E aí eu resolvi dar um tempo, sair da fila, sabe? A gente tinha comprado um apartamento, fui meio que, vou tocar reforma, sabe? Então, estava feliz lá na Receita também, como assim, o ambiente era muito bom, gostava das pessoas. Fui ficando, falei, depois eu retomo. E foi passando o tempo, passou mais de um ano. Você já tinha parado? Já tinha meio que... eu não tinha verbalizado, vai ser isso daqui mesmo, mas pra mim, intimamente, gente, tá ruim não, tá bom aqui, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E aí uma amiga, vou retomar depois, sabe? Não tinha uma data, não, vou começar a prestar para algum concurso e tal. Tinha uma data até tal dia, vou descansar até, sei lá, 6 meses e tudo. Passou 1 ano e 2 meses, eu acho. Passou bastante tempo. E eu só resolvi prestar concurso de novo por causa de uma amiga minha que entrou comigo como ata lá na Receita. Ela trabalhava comigo e depois ela mudou para uma outra regional. Ela foi para o Tatuapé e aí a gente foi, acho que algum almoço de final de ano. Ela, vamos almoçar? Vamos almoçar? Qualquer dia? Então a gente marcou. Aí ela chegou com o edital do TCE impresso. Primeiro, antes, ela já tinha falado, Van, já tá bom, né? Tem que tomar agora, né? Mas assim, com amor, não foi de uma forma que me magoou. Mas assim, Van, vamos lá, filha. E aí caiu minha ficha já. Falei, putz, caramba, é mesmo, né? Eu tô nessa há mais de 1 ano. Pô, já deu, né? Já lambi as feridas. Vamos lá, vamos fazer outra coisa. Vamos tentar algum outro concurso. Ela imprimiu o edital e ela foi no almoço. Olha, Van, é o seguinte. Saiu o edital do TCE e esse é o nosso concurso. Ela é formada em administração, né? E ela, tem esse daqui,
que você não pode prestar. Porque... Era o auditor externo, né? Da fiscalização. Da fiscalização. Mas esse daqui é para você. Olha só, tem pedagogia. Não sei porque que a pedagogia estava lá. Tinha pedagogia no meio. Tinha por causa da escola de contas. Da creche. Você sabe que eu estudei... Sim, eu sei. Meu Deus. Aí eu falei assim... E aí eu fiquei mais... Sabe, assim, quando eu vi que ela estava tão empolgada, que eu falei, caramba... Tá. E ela, não, agora a gente vai prestar esse. A gente vai prestar esse, a gente vai passar juntas, vamos. A gente vai passar junto e tal. Eu falei, não é isso, Paula, vamos prestar, vamos prestar. E aí eu falei, caramba, acho que... Desculpa, gente. Imagina. Fique à vontade. Vamos prestar. Dei uma olhada no edital, comprei. Aí que acontece, gente, preciso falar de muitas pessoas que me ajudaram, sabe? Claro. Assim, no caminho. Sabe aquela minha amiga Juliana, que tinha passado na minha frente do MPU e não tinha comemorado? Ficou em 70 e pouco? Não, essa é a Dani. Essa Tem uma outra que ficou em 100 e pouco. 100 e pouco. Chamaram a Dani e depois chamaram a Ju. Só não me chamaram, né? As que não comemoraram foram chamadas. Mas a Ju, ela tinha um primo que era desse mundo dos concurseiros e tal, e ela tinha falado para mim, Vanessa, você já ouviu falar no material do ponto e tudo? Tem uns PDFs e tal. E aí eu falei, não, PDF acho que não é pra mim. Não rola, né? E ela, não, dá uma olhada e tudo. Aí eu vi o material. Mas isso foi antes, tá? Eu tô mudando a ordem. Isso foi antes do TCE. Mas assim, ela me apresentou esse primo dela, me deu um e-mail do primo dela e falou assim, olha, dá uma olhada no material, né, do ponto. Eu vi, comecei a gostar. Muito completo, né? Esse muito material completo. assim, cada apostila, cada PDF tem umas 500 páginas. É tipo um livro, era cara. Muito bom. Completaço. E era uma coisa que eu tinha maior preconceito, porque eu achava que, eu vou dormir, sabe? Não, a linguagem, a forma que eles escreviam, parecia que o professor estava conversando com você. Eu amei. E aí, eu entrei nesse grupinho aí de ratear material, que não é uma coisa... Todo mundo, não tem jeito. Quem nunca? E foi a melhor coisa da minha vida, porque aí eu estudei por esse material, era do ponto, mas pro TCE eu estudei pelo do estratégia. Porque eu não sei se tinha do ponto para mim, ou se do estratégia era melhor. Eu sei que eu estudei o material inteiro do estratégia. E aí... A gente foi fazer a prova. Posso contando, gente? Vocês me cortam o que eu vou falando. À vontade. O programa é seu, Vanessa. O pessoal tá gostando pra caramba, pode ter certeza. Só falando rapidinho, de novo, que o mundo é pequeno dos concursos, tá? Você trabalhava ali perto da Rua Augusta, ali. Eu trabalhava na Bela Cinta, numa paralela sua, na época que você trabalhava, na SP-Prev. Caraca. A SP-Prev ali. Então era do outro lado da rua, assim. De novo. Nossa, eu ia pro sujinho, assim, quando eu ia almoçar e tal. Então eu lembrei, pode ser, de repente você estava lá na minha comemoração. Exatamente. E foi nessa época aí, foi 2010, 2011, eu tava ali. Você vê, de novo, mundo pequeno dos concursos. Muito pequeno. Mas pode continuar, beleza. E aí, graças a Ju, conheci esse primo dela e comecei a estudar por esse material. E aí, assim, me dediquei mesmo. Falei, não, vou estudar todo esse material do estratégia, vou estudar direito, de cabo a rabo. E deu tempo, por quê? Parei de fazer, não anotava nada, assim, de fazer resumo. Não, eu vou ler o material e no final sempre tinha umas questões comentadas. Então, eu li a aula, vi as questões, vi o que eu tinha errado e tal, estudei essa aula, vou para a próxima. E, assim, era muito mais prazeroso para eu estudar dessa forma e foi muito mais efetivo, porque na hora da prova eu vi que eu lembrava de muito mais coisas, sem precisar ficar escrevendo 500 mil vezes, fazendo desenho e tal, porque eu tinha feito muita questão, né? Então, o PDF te ajudou muito, foi muito. Amor à primeira vista. Nossa, foi amor à primeira vista, a melhor coisa, assim. Quebrou um preconceito? Total, porque que eu não comecei antes. E eu lembro que ela tinha me falado antes, eu acho até que eu cheguei a pegar alguma coisa do PDF para o Banco Central, sabe, assim, mas eu não peguei o curso inteiro. Nossa, quando eu comecei a ver... E, assim, professores, eu também não sei como está hoje, mas, assim, eram professores todos muito bons. Era gente que já era concurseira, que já sabia. Então, ele pegava cada item do edital. Não sei se também eu estava muito com a experiência do Fábio lá da central de concursos, que, qualquer coisa, que vamos lá enrolar.
Esse não, sabe? Era cada item do edital, tinha questões, era muito, muito bem feitinho. Então foi ótimo, eu amei estudar dessa forma, assim, pelo PDF. No caso do TCE foi do Estratégia, mas os do Ponto também eram bons. Então esse concurso aí que ela fez é o concurso que eu fiz também, que nós fizemos, e a gente conseguiu passar nesse concurso. Então eu fico feliz o que eu começo a lembrar também dessa prova aí, foi uma prova gigante, lembra? Foi, então. Você passou dentro do número de vagas? Eu passei. Eu não. Você passou, mas só que você comemorou ou não dessa vez? Olha, eu acho até... Eu não aprendo, né? Devo ter comemorado. Não, eram 12 vagas, não sei se você lembra. Eram 12, eram né? 12 vagas. Então, eu acho que eu fiquei em 20 e pouco, assim. 20 e pouco? Não, mas ali... Então, eu falei aqui numa entrevista aqui, eu sempre olho as convocações do concurso anterior no próprio site do órgão. E aí eu olhei as convocações do concurso anterior, do nosso. Porque, assim, eram divididos com 2 cargos, né? O outro, que é a fiscalização externa, chamava muita gente. E esse não chamava quase ninguém. Aí eu mesmo assim, eu poderia fazer os 2. Na área porque de você direito, direito. Só que eu falei, eu não vou fazer aquele ali, porque aquele ali caía a contabilidade geral, que era o... E esse daqui, que era o nosso, caía a gestão pública e políticas públicas. Também não sabia nada, mas não tinha cálculo, eu não sou bom de cálculo, aprender. Eu falei, vou nessa. Aí eu fui, mas eu arrisquei assim, eu falei, eu vou. E deu certo. Caramba. Deu certo. Por isso que eu gosto de lembrar dessa prova aí, que foi uma prova assim, tem a competência, mas tem muita sorte também, que você tem algumas questões na sorte. Eu vi que você falou que estudou lá na hora, né? Na hora, né? A lei de OCIP. OCIP, OS. Aí na hora ali, eu li e caíram as 2 perguntas ali, que eu acho foi ali que eu entrei no número de vagas. Caramba. Né? Mas é interessante. Não, eu amo esse concurso do TCE por vários motivos. Um deles é porque a Paula, essa minha amiga que falou, Van, tá na hora de voltar, né? E que imprimiu o edital e falou, a gente vai passar e tudo. A gente fez a prova e aí a gente... Não sei se você lembra português, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Todo mundo fala dessa prova de português, né? Um dia você baixa essa prova, você vê. Aí a gente... Poxa, Paula, não foi dessa vez, mano. Português, mano, a gente não sabe português, cara. E assim... Hoje, eu acho que eu já teria uma visão diferente. Porque, assim, se a sua melhor amiga também tá falando que o negócio foi difícil, então deve ter sido difícil para outras pessoas, Mas na época, assim, sabe assim, quando você acha assim, acho que eu fui bem na prova, mas português me derrubou. E ela também. A gente, poxa, não, mas vamos continuar juntas, sabe? Vamos lá, já se não abraçaram, vamos desistir. Ninguém solta a mão de ninguém. É assim mesmo, é difícil, mas uma hora vai chegar e tal. Mas você tinha ido mal em português, Vanessa? Então, não, eu não lembro quanto que eu fiz, mas eu não lembro mesmo quantas eu acertei e quantas eu errei. Mas, geralmente, a gente acha que, pelo menos naquela época, e a FCC também tinha uma fama de ser tranquila português, eu acho. É que ela já tinha um então, padrão. Então, você meio que assim, se você quase, sabe, assim, ou gabarita ou quase gabarita. Se você vai menos que isso, você já acha que todo mundo vai passar na sua frente. Aí depois você entra nos fóruns e vê que todo mundo tá... Várias pessoas falando aquela prova de português, nananã. Aí já foi me animando de novo, sabe? Eu falei assim, caramba, então não foi só pra mim ou só pra Paula, foi pra todo mundo. Se preocupa mais quando todo mundo fala que a prova tá fácil do que quando tá todo mundo falando que tá difícil. Tipo, olha, essa prova de português é pra gabaritar. E não era o caso, estava todo mundo falando, né? E aí a Paula passou, e ela foi chamada, antes de mim, que ela passou pra fiscalização. Ela passou? Que legal. Passou, ela trabalha lá. Trabalha lá, de vez em quando a gente vai almoçar. A reconhece. Ela poderia vir aqui, né? Ela quase trabalhou na DP. Vamos chamar a Paula. É Paulo o quê? Ai, meu Deus. Você não lembra? Aparecida de Paula... Não lembro, mas eu consigo o nome dela, fica tá? Eu converso com ela de vez em Faz o quando. convite para ela, Rogério. Paula, você está convidada a comparecer ao programa e dar o seu testemunho aqui pra gente, tá nossa, bom? ela é muito divertida, vocês vão amar. Você passa para ela esse vídeo depois, passa para ela o nosso contato, para ver se ela vem aqui. Tem que vir, então vocês duas passaram. A gente passou, ela passou antes, ela passou no fiscalização, né, que tinha mais vagas e tal, e assim, ela... Passou e acho que ela ia lá na DP, que ela, Van, eles vão chamar, fica tranquila, tá? Então ela ia me passando, sabe? Ela já estava aqui dentro. Te dando as informações. Ela já ia, fica tranquila. Mas dessa vez você não comemorou, Vanessa? Eu não lembro, assim não aprendo, Anderson, óbvio que eu devo ter comemorado, mas devo ter comemorado, porque eu me conheço, devo ter olhado que chamam bastante e tal, eu não aprendi a lição, devo ter comemorado sim. Só que você fica naquela ansiedade que vai passando os meses, né? Eu lembro que ela foi chamada rápido, assim. E eu acho que ela foi chamada no começo do ano.
E eu, no final... Foi junho. A primeira Foi chamada junho? foi junho. Olha, de todo mundo. Olha, nem foi tanto assim, então, de diferença, Julia. Acho que foram 3 meses, 4 meses, mas para mim parecia muito mais. Tanto que nesse meio tempo eu comecei a estudar para Cefaz. Eu falei, não vou ficar pirando nesse negócio de me chamar ou não me chamar, não. Você estava na pegada, então. Você já começou a estudar para fiscal do CMS? Então, também eu vou ter que falar de uma outra pessoa aqui. Tá, pode falar, claro. Tinha um analista lá da Receita, que e eu estava nessa espera, né, do TCE, que ele falou assim, nossa, tem um concurso aqui, mas é assim, esse daqui eu vou prestar de... não tô pensando em passar nesse que vai ter, tem que pegar, é coisa para 5, 6 anos. E aí ele foi me falando que vai abrir, vai ter muitas vagas, eu acho que ele tinha falado 600 vagas. Acho até que teve mais, né? 800, sei lá. Teve bastante, muitas. Falou assim, olha, vai sair. Foi o maior concurso de São Paulo. Ele falou assim, vai sair. Eu tava muito por fora, né? Vai sair. E eu falei, como que é esse negócio? Aí ele, são muitas matérias, o negócio é muita coisa. Mas não é pra agora, Vanessa, é pra um negócio de longo prazo. E eu pensando na minha cabeça, não quero. 5 anos, eu não tenho sabe assim, essa confiança de que, vou ficar 5 anos... E aí, ele foi falando, eu falei, tá, e aí tem mínimo por matéria? Não, tem mínimo por prova, que é um conjunto de... Falei, putz, gostei. Tem redação? Não. Eu falei, nossa, deixa eu ver esse negócio aí. E aí tinha saído já o edital? Não tinha saído. Não tinha saído o edital. Acho que tinha saído a autorização, mas o edital não. O edital saiu, acho que quando eu estava no TCE. Foi Carlos Chagas também, né? Foi Carlos Chagas também. Eu lembro dessa prova. E aí, quando eu vi, eu me animei muito, porque, assim, diferente do Banco Central, era um negócio que todos os concursos tinham aquelas... Mudava uma coisa ou outra, mas, assim, geralmente era a mesma banca, era o mesmo, sabe, assim, era o mesmo conteúdo. Tinha mais... Eu falei assim, caramba, não quero o Banco Central. O Banco Central não é pra mim, não. O Banco Central é pro Fábio. Pra mim, esse negócio aqui de fiscal. Você tava ainda com o Banco Central na cabeça eu tava, nossa, muito... Não tinha desistido ainda? Não, tinha desistido, mas tava... frustrada, né? E achando assim, na minha cabeça, né? era tudo assim, nível superior, sabe assim, Banco Central, todos os concursos de nível superior era assim. E aí eu pensava que não era pra mim. Faz o seguinte, 2023 você faz concurso só pra passar e fala assim, eu não quero. Do Banco Central? Não, só pra não corrigir a minha redação e eu falar, que droga, não passei de novo. Eu vou fazer em 2023 pra passar e não vou. Mas eu achava que todos os concursos de nível superior era mais ou menos assim. E aí eu vi que esse não, eu falei, caramba, esse é muito mais minha cara, porque se eu me esforçar nesse daqui, eu acho que dá. 23 matérias, eu acho. Eu acho que eram, né? 23 matérias. E aí eu comecei. Já estava naquele grupo lá do primo da minha amiga, da Juliana, que tinha... E aí já compravam vários materiais. Mano, e assim, era um grupo de pessoal que manjava. Eu perdida total. Então eu nem votava. Às vezes era a votação, qual material que a gente ia comprar agora? Porque eles compravam vários. Eu nem votava. Falei, não, vou deixar esse pessoal que entende mais votar, o que eles decidirem, para mim tá decidido. E aí eu estudei totalmente por online. Total online. E você estudava quantas horas, você lembra, por dia? Como que era a sua dedicação para essa prova? Então, aí eu me empolguei, né? Porque assim, como eu por mais que eu não tenha entrado no número de vagas do TCE, na minha cabeça eu passei, já voltou a autoestima. Eu falei assim, entendi como eu aprendo. E gostei. Eu fiquei feliz porque deu certo e mais feliz ainda porque era muito mais gostoso de estudar assim, para mim. Sem precisar ficar anotando 500 mil coisas, sem precisar ficar fazendo mapa mental e essas coisas. Lê, faz exercício, um monte. Repete exercício. E eu gostava de repetir exercício. Amava repetir exercício, amava. Você fazia mais os do exercícios que ler. das apostilas, da PDF. apostila. E assim, tinha um monte de material, né? Tinha material que eles compravam que era só exercício comentado. Mas assim, o meu plano de estudo era aula 1 da matéria tal. Eu mesclava, né? Eu colocava algumas matérias que eu gostava junto com outras que eu não gostava e tal. E aí eu tinha a meta de estudar a aula 1 inteira. Eu ia estudar a aula 1 inteira, ia fazer todos os exercícios e aí ia passar para outra matéria. Então, meu cronograma era assim. E... Você lembra quantas horas você estudava por dia? Então, eu ficava
era tranquilo de estudar na Receita e eu também ficava até mais tarde. Eu aproveitava que lá era tranquilo de estudar, porque em casa tinha minha filha, né? Era pequena. Então você ficava... Lá quem tem criança em casa... Dava o horário, você começava... Nossa, eu ficava até 9 da noite, às vezes. Eu fazia isso no Ministério do Trabalho. Era ótimo, porque assim, eu tinha um pouco... Porque eu sou medrosa, né? Então eu tinha um pouco de medo de espíritos, assim, que só ficava eu ficava no andar inteiro, porque o povo que estava estudando mesmo era de outro andar. Que tinha bastante ato em outro andar. Então eu falava, caraca. Mas assim, enquanto o meu medo permitia, eu ficava. E aí... Dava o horário e todo mundo começava a estudar. Todo mundo embora. Da minha área, todo mundo embora. O pessoal da outra área ficava, porque era muita gente novata, novo, numa área X, que eu nem lembro qual era. E eles ficavam, dava o horário e já ficava estudando e ficava até tarde. Aí esse meu amigo que falou, ó, ele que, graças a ele que eu prestei a Cefaz, que eu comecei a estudar, às vezes ele ia lá e ele, ó, Vanessa... O pessoal lá ficou até 10 da noite ontem. Alberto, me ajuda isso. Eu tô dando o meu máximo aqui, não vai? Tipo, competição, sabe? Porque eu não sabia como que o povo estava estudando, mas o pessoal estudava. Então, eu ficava bastante, rendia muito, porque tava lá sozinha, concentrada e tal. Nossa, muito. Isso daí, Nossa, no Ministério do Trabalho, mim. A gente fazia homologação. Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a pessoa ela era mandada embora da empresa e fazia homologação e eram várias baias. Baias, a pessoa sentava de frente para você, aquelas baias de madeira. E aí, quando acabava o expediente, lá era 24 horas, ficava segurança, 24 horas vigilante lá. E aí apagava tudo e só ficava nas nossas salas lá, dava o horário, eu falei, agora eu vou ficar aqui. Eu ficava até umas 10 da noite lá, comia lá, comprava lanche, dava lá lanche pro vigilante, a gente ficava no papo lá, eu e mais uma galerinha. A gente ficava lá nas baias, lá estudando até tarde da noite. Nossa, e rendia muito, Nossa, né? muito. Eu poderia ficar até mais, é que eu tinha medo mesmo, né? Medo de ficava muito tarde e depois para voltar para casa e tal. Mas assim, rendia demais. Mas às vezes dava até para estudar durante, sabe? Assim, eu fazia almoço super rápido. Meu chefe adorou quando eu voltei a estudar, porque ele gostava de paz na cabeça dele. E eu gosto de falar, né? Então, quando estava tranquilo de trabalho... Eu falava, e assim, e foi muito bom, porque essa Paula, que é minha amiga, foi até bom que ela saiu, porque assim, ela conversava comigo, os outros não davam muita bola, eu acho que os outros falavam só o mínimo pra, pô, que menina chata, sabe assim, poxa, não, Van, tá bom, conversava o mínimo, mas não dava muita bola, assim, então acho que até me animou a estudar, e o meu chefe, era o Rubim, na época, ele até começou a... Vanessa, você viu que vai abrir o concurso de não sei o quê? Eu falei, Rubim, fica tranquila, eu vou sair. Eu vou te deixar eu vou embora, né? Então, ele gostava, né? Que eu ficava quieta, né? Quando eu estava tranquilo de trabalho, eu estava estudando em vez de ficar conversando sobre a fofoca. Gente, viu o Big Brother? Então o Big Brother. Você sabe, né, Anderson? O Anderson conhece. Já sabia no outro dia o que aconteceu na Fazenda, no Big Brother. Ixi. Sabia tudo. Então... Mas quando você fez o concurso de CMS, você já estava trabalhando no Tribunal de Contas com a gente, já estava. Então, eu já tinha começado, eu já tinha estudado bastante coisa antes, né? A matéria do Tribunal de Contas. Às vezes tem muita coisa semelhante ali, né? Não, mas eu comecei a estudar quando eles demoraram para me chamar. No Tribunal de Contas. No Tribunal, porque eu comecei em novembro. Comecei em junho. Demorou um pouco mesmo. Então, nesse meio tempo, eu já comecei. E aí, eu já tinha estudado, sei lá, um terço, metade do edital da Cefaz. Já tinha estudado... Mas não tinha saído o edital, Não né? tinha, mas já tinha muita coisa. Tanto que não mudou muita coisa, né? Entrou, acho que economia... O resto tudo igualzinho, assim, legislação... que bom, foi sorte. Direito tributário, é tudo igual. Por isso que eu gostei, né? Por isso que eu me animei, assim, porque era uma coisa mais... certa, sabe? Não tinha muita mudança. Podia entrar uma coisa ou outra, como entrou, mas nada que iria fazer, sabe, muita diferença na estratégia, assim. Então, quando eu entrei no TCE, eu já tinha estudado bastante coisa, por isso que eu continuei, né? Estudando. Eu entrei no TCE, eu fiquei felizona lá, né? Tava te falando. Eu lembro, a gente trabalhava no mesmo setor ali, né? Eu amava. Sim, era muito bom. A gente ia almoçar direto, né? O ambiente era ótimo, eu gostava do chefe, o Luiz. Eu lembro que a gente até conversava lá que a gente falava que você ia passar, né? Porque lá do andar, acho que foi você que fez o concurso só, não foi? O Luiz também fez. Ele ficou por pouco, né? Eu lembro, pouco, bateu na trave, né? Por pouco, assim, sei lá, uma questão, alguma coisa assim. Eu lembro, ele bateu na trave. Por pouquíssimo. Tá. Aí, eu lembro de uma coisa, eu lembro porque você falou esse negócio da sua autoestima, mas daí eu não esqueço. Eu lembro que você acompanhava muito o fórum.
Eu lembro que tinha um fórum, não sei se era olho na vaga, que você colocou sua nota, lembra do olho na vaga? Eu coloquei em algum, eu não lembro o nome, mas aí coloquei. você falava assim, ó, lá eu tô na posição, no ranking, né? 150 e pouco. Se levar em consideração que eles fazem as contas, que é 4 vezes número, mais ou menos 4 vezes, eu acho que eu já tô dentro já, você falava assim. Eu não sei se lembro, você lembra. sabe o que eu lembro? Eu lembro que eu tinha feito a prova e aí eu tava morrendo de medo de não ter feito o mínimo da primeira. Porque um monte de matéria eu não estudei, não deu tempo e eu já era a minha estratégia de, olha, eu não tenho tempo para estudar o negócio inteiro. E eu já sabia que a primeiro conjunto, né? português, acho que... Raciocínio. acho que era raciocínio lógico, estatística, economia, inglês, tinha vários, eu não lembro direito, pesado. mas era muita coisa. Só que eu já tinha visto em vários fóruns que ninguém consegue terminar a prova. Não dá tempo de terminar a primeira. Eu falei assim, então esses aí que eu vou cortar. Para que eu vou estudar se eu não vou conseguir fazer? Faz o mínimo. Já não tenho tempo para estudar tudo, então é isso daí. Então eu fiz o mínimo, assim. Tanto que entrou economia na primeira prova, e aí eu comecei a pensar, falei, caramba, acho que eu tô muito no limite, sabe? Eu tô contando. Então vou dar uma estudadinha em economia. Porque se eu também abri mão de economia, que entrou depois a economia, entrou no edital, né? Não, vocês não sabiam que ia entrar, né? Não, aí quando foi o edital foi uma surpresa, falei, não, vou dar uma estudada. Ainda bem que você tinha o Fábio, né? Que sim. Você já tinha visto pro Banco Já Central. tinha visto. Você vê como nessas horas a bagagem... Com certeza. A bagagem funciona. Porque eu tenho certeza de que se você nunca tivesse visto economia, como você vai aprender economia em 2 meses, né? É uma matéria muito difícil. Sim. E eu não tinha muito tempo também, sabe? Para estudar. Então, assim, foi meio que no exercício. Foi coisa que eu já... Realmente, o fato de ter estudado pro Banco Central me ajudou. Mas... Aí você achou que... Você falou, preciso fazer o mínimo aqui na primeira prova. Preciso garantir o mínimo na primeira prova e eu preciso arrebentar nas matérias que vão valer bastante coisa. Eu não sei se era direito civil que tinha... Era algum direito que eu também não estudei. Que ia cair, sei lá, 5 questões. Eu falei, eu não vou me matar, é muita matéria. Então, assim, eu não tenho tempo. Eu já sabia que eu não ia ter tempo de estudar tudo, era muita coisa. É muita coisa. Então, eu tinha que ter alguma estratégia. E eu queria passar. Eu estava, enfim, estava focada de fazer o meu melhor. Aí, a primeira estratégia foi, bom, ninguém tem tempo, ninguém termina a primeira prova, porque não tem tempo para fazer tudo. É humanamente impossível, ótimo, né? Maravilhoso. Não vou estudar raciocínio lógico, estatística. E eram matérias até que eu gostava. Por exemplo, estatística eu gostava. Quando eu estudei, não sei se foi na faculdade, enfim. Mas era o tipo de coisa que ia demandar um tempo para eu estudar e ia demandar um tempo de fazer lá na hora da prova. Eu falei, não, eu não vou. Sabe assim, ficar um tempão em uma matéria, eu vou. Então... a minha estratégia foi escolher mesmo quais matérias que dariam. Mas por que eu falei isso? Você perguntou uma outra coisa. Eu falei que você estava no ranking lá, que você falava... então. Aí eu estava morrendo de medo de não ter feito o mínimo. Eu sabia que eu tinha ido bem. Eu achava, sabia, né? Eu achava que tinha ido bem na prova, nas outras. Todas as outras. Nas que eu tinha me dedicado mais. Direito tributário, que valia mais. Legislação, assim, eu sabia que eu tinha... A parte do contabilidade, tinha me dedicado, eu tinha feito a lição de casa mesmo, fez um monte de exercício. Então, assim, eu sabia que eu ia bem naquilo. Só que eu fiquei com medo de no primeiro... Tanto que eu voltei com o Fábio, eu falei, então, caiu tal coisa, isso eu não estudei. Eu falei, mas você estudou o quê, Vanessa? Eu falei, Fábio, estratégia. Caraca. Então, eu fiquei morrendo de medo de não ter feito o mínimo. Quando eu vi que eu fiz o mínimo... Você fez o mínimo ali, bem ali na... Não, eu fiz mais. Mas a gente sempre acha que... Eu não lembro mesmo, Anderson, quanto que eu fiz. Tá. Mas, assim, eu lembro que não ficou... Fez o mínimo bem feito, né? Não, tinha uma gordurinha ali. Aí eu comemorei, eu falei, passei. Eu nem vi nada. Eu falei, passei, De filha, novo, né? tava com a Vamos pro Mariana. sujinho, Não, vamos pro shopping, Mariana. A Mariana não tinha entender nada. Não, você Tadinha, vê, a Mariana me ajudou. Mas você vê como são as coisas, né? Autoestima, né? Às vezes é até por inocência, né? A pessoa faz um concurso para auditor fiscal de Cefaz aqui de São Paulo, um dos concursos mais difíceis do Brasil. Qualquer Cefaz do Brasil, eu tô dizendo, de estado, estadual, ou também ISS desses municípios, são dificílimos esses concursos. Aí sai da prova e fala, passei. Não, da prova não, né? Da prova eu tava com medo. Não, desculpa, na hora que você saiu corrigiu o gabarito, né? E eu tremendo a primeira. Eu falei, contei, eu falei, caramba, passei. Passei, né? Tô filha, dentro. mamãe passou, Nossa, eu nunca conseguiria pensar dessa forma, Nossa, né? e aí, sabe o que eu lembro, Anderson? Que no outro dia eu fui, e aí eu já, acho que
Eu, né? Eu Me dá lembro notícia, isso, gente! eu lembro Passei. disso Aí daí. você falou assim, Van, vem aqui. Você ficou com muita pena de mim. Eu lembro, no seu olhar, assim, eu vi, olha, fiquei. tipo, coitada dessa daí, né? E olha que você nem sabia do MPU, hein? Não Você falou sabia. assim, Van, não, é que é assim, não é só fazer o mínimo que passa, né? E tem um número certo de vagas. E né? Porque eles não chamam uma pessoa a mais, né? São aquelas vagas. Eu não sei se eles tinham cadastro. Não Acho tinha. que não tinha, né? Tipo, sei lá, eu nem lembro quantas vagas eram, mas vamos supor, sei lá, 800 vagas. Você ficou em 801, que o Luiz ficou por isso. Eu lembro. Não chama. O Igor também, o Igor da DP1, que o chefe lá da DP1, ele também, do nosso concurso, ele ficou ali um pouquinho na frente. E não foi. E aí você falou, eu vi no olhar dele, tipo, coitada, eu preciso ajudar essa menina. Van, então não é só fazer o mínimo e tal. Eu falei, não, Anderson, ele. Aí você falou assim, você colocou, você já viu? Eu falei, não, já vi, eu tô em número. Eu nem lembro que número que eu tava. Eu aí você não. Então você passou mesmo. Então você tá nesse número, você passou mesmo. Então tudo bem, vai comemorar, pode comemorar. Mas eu vi o olhar dele de pena, sabe? Assim. Porque o olho na vaga. Foi olho na vaga agora você colocou. Pode ser, eu acho que foi olho na vaga. ser. Eu lembro que você estava numa posição bem na frente. E aí como era 800, sei lá, 600 vagas. Aí eu fiz a conta e tinha muita nota, mas assim, tinha milhares de notas mesmo. Puta, a galera colocou ali. E eu lembro que o olho na vaga, ele quase acertou essa colocação. Não lembro qual foi, mas eu lembro que você falou assim, você falou pra mim, Anderson, eu tava em tal posição no olho da vaga e quando eu passei, foi quase o que o olho na vaga fez. Tanta gente que colocou as notas. Quanto mais gente coloca a nota, mais fácil fica pra estimar né, a sua colocação. Eu acho que todo mundo que fez esse concurso aí, da Cefaz, botou quase todo mundo, tipo, uns 90% colocou a nota no olho na vaga. Pra você ver como a galera é concurseira. Então, exato. E que era, sabe assim, era isso que eu precisava. Achar o meu povo, sabe? Tipo, Seu esse povo. pessoal. Não é o pessoal do Banco Central. Não esse pessoal da... Não, é esse pessoal aí do concurso que fica e pega a matéria, estuda e vai lá e faz, enfim. Então, foi justamente isso. Que essa galera que presta muito concurso de Cefaz... É a galera que faz caravana, vai para outros estados, vai lá para o Acre, vai lá para o Rio Grande do Sul, depois volta essa galera. Então o pessoal concurseiro que olho na vaga para eles todo mundo conhece, eles já põem a nota lá. Exato, não tem nenhum perdido, né? Não tem. Chega lá e fala assim, nossa... Nem sabia que existia. O Fábio falou que teve amigo dele que falou assim, não, estudei um pouquinho e tal, lá não tem ninguém assim que você fala assim, não, sei lá, porque saiu o edital, falei, vou tentar. Prestei, passei. Não tem isso. É muita coisa, muita matéria. Então, é o pessoal que está mesmo focado naquilo, já está estudando há bastante tempo. Que é profissão, concurseiro. É profissão. Mas o seu... você começou de telemarketing. Né? Para chegar para a auditora fiscal da Receita Estadual, né? Que disse, olha aqui, isso daqui merece até um corte desse canal. Vou até fazer um corte. Pode, de operadora de telemarketing. E eu gostava. Eu comecei a parar de gostar quando eu tinha que fazer ativo, quando eu era receptivo. O ativo é o da cobrança. Quando as pessoas ligavam, porque sempre você foi não cobrança. Xingo, não? Nossa, vários, mas eu não... Assim, você não leva pro pessoal, né? Não. Assim, chega uma hora que você dá uma estressada, né? Mas assim, Só uma pergunta. quando eu recebia as ligações, nossa, tava de boa, tava gostando. Precisa de alguém para fazer hora extra? Eu ia, fazia, né? Aí quando era ativo já... E tem aquela do cara chato de você pegar e dar um grama. Esse cara é muito chato. Deixa eu derrubar a linha aqui e caiu a ligação. Não. Mas eu tive... Nossa, tem várias histórias de telemarketing. Eu tinha um amigo... Ai, nem sei se cabe aqui, mas eu vou falar. Não precisa dar o nome, não. Só falei ele trabalhava comigo e assim, a gente... Era cobrança de cartão de crédito, assim. A gente começava a cobrar e tinha uma carteira muito pequena... na parte que a gente estava, e que você começava a ligar para as mesmas pessoas, sabe assim? E aí tinha um tiozinho que ele me enganava muito, assim. E ele, Vanessa, e aí, tô indo pagar amanhã. Ah, então tá bom. O senhor tem certeza? E eu sempre perguntava, mas amanhã é certeza? O senhor costuma receber que dia? Ah, não, eu recebo amanhã mesmo. Mas a empresa costuma atrasar, porque eu queria colocar uma data que ia ser certeza. Enfim... E aí ele, não, é amanhã mesmo. Aí depois eu ligava, passava uns 3 dias, ele não tinha pago. Senhor, o senhor não, é que... Aí sempre me contava. Na terceira ou quarta vez, eu falei, olha, não tem condições. E meu amigo ouvindo, né? Não tem condições, senhor fulano de tal. É a 4ª vez que o senhor me fala que vai pagar e o senhor não paga. E assim, não vai dar mais. Eu vou ter que colocar aqui que o senhor quebrou 4 promessas de pagamento. E infelizmente, a gente vai ter que acionar a justiça e tal, nananã. Aí ele, não, eu tô pagando agora.
Eu falei, não, senhor, o senhor já me falou isso antes. E ele, eu tô aqui na fila do banco. Eu falei, o senhor tá na fila do banco? Tô aqui na fila do banco. O senhor tá com dinheiro na mão? Ele, eu tô com dinheiro na mão. Então tá bom. Óbvio que ele não pagou, né? O que aconteceu? Meu amigo falou assim, anota esse cartão, Vanessa. Anota o número desse cartão. E ele fazia isso direto. Comigo foi só essa, mas eu sei que ele fazia isso direto. Aí ele ligava lá, tocava o terror na pessoa, falava assim, sua filha tá de blusinha vermelha, não tá? Nossa, ele zoava, fazia... ele inventava o negócio. Ele ameaçava. Ele foi mandado embora depois. Caramba! Mas ele era engraçado pra caramba. Vou falar o nome dele que ninguém vai saber, né? Que tem tantos. Luciano. Eram 500 na... Luciano. Esse cara aí. Mas então a gente se divertia, né? Tinha essas coisas assim que a gente se divertia. Tinha amigo que falava assim, quando criança atendia... Oi, eu sou o Teletubby. Fala pra mamãe que o Teletubby ligou. E aí ficava, sabe assim, se divertindo com a criança. Povo louco. Eu morria de medo, né? Morria de medo de alguém estar ouvindo, então eu sempre fazia tudo certinho, mas me divertia. Nossa, mas eu acho que você deveria ter um senso de humor tão bom, porque assim, a gente costuma ler em vários artigos aí que essa profissão de operador de telemarketing é uma das que mais causa estresse na pessoa, né? Não, mas eu tava. Quando eu tava no ativo, eu tava. Tanto que eu prestei a nossa caixa por causa disso, né? Que eu tava assim, bem... Ninguém consegue ficar. A pessoa não consegue... eu fiquei muito tempo então, ainda. Muita isso... gente vai embora rapidinho. A pessoa não aguenta, fica louca, né? fala, você é louco, eu não quero isso daqui pra minha vida, bem rotativo, não. né? E eu ficava, me apegava total, porque assim, pro padrão do telemarketing pagava bem, tinha os benefícios. Pro então, padrão assim, do telemarketing era bom? Era bom, pro padrão do telemarketing. Sim, né? claro, Não é que claro. é baita salário, mas assim, então eu gostava da empresa e, enfim... E até o Fábio passar no Banco Central, eu também estava com medo, né? Então, depois eu fui pegando mais confiança. Eu fico imaginando a Vanessa chegando lá no ICMS. Tem uma vaga aí no atendimento, não? Onde eu posso atender a galera aí, telefone. Fazer Eu quero lembrar um pouquinho da minha época. Tá? Mas deixa eu te perguntar, Vanessa. Deixa eu te perguntar rapidinho. Você desistiu, já se aposentou na área de concurso? Você tem a ideia, você tem vontade de fazer mais alguma coisa? Ou você fala, agora já tô lá, parei? Não, me aposentei. Eu te falei, né? Na verdade, quando eu passei no TCE, eu estava tão feliz no TCE, com tudo. Estava feliz com o salário, estava feliz... Eu sou suspeito. Você tá lá, você ama, né? Mas né? Com o trabalho, com as pessoas, o ambiente, assim... eu já estava satisfeita, só que assim, eu já tinha estudado bastante coisa. Falei, eu vou terminar, vou fazer o meu melhor, eu quero passar para Cefaz, né? Eu quero passar para fiscal, mas se eu não passar, eu termino aqui, eu me aposento feliz aqui no TCE, porque eu tô feliz agora. Só que eu achava que era uma pena também, não, sabe assim, desistir de... Uma oportunidade tão boa Exato, que eu já apareceu, tinha estudado né? tanta coisa, sabe? Aproveitar a bagagem, né, que você já falei assim, tinha eu ali. vou fazer, mas assim, eu tava bem... E aí quando eu fui bem com o coração na mão, a Rê sabe, assim... Eu lembro. Você lembra também, eu lembro, né? Todo mundo ficou chateado. É porque ela animava lá o andar, lá, né? O pessoal gostava bastante, né? Então... E eu adorava lá, né? E assim, e aí, não, mas vou voltar, vamos almoçar todo dia. A gente almoça, lógico que não dá, né? Não tem como. Assim, é só atravessar a rua, só atravessar a avenida. Mas vocês almoçaram um bom tempo, A gente né? almoçou. Depois da pandemia... Não era todo dia, mas muito... assim, a gente tem contato até hoje e tal, gosto bastante do pessoal. Então, eu estava muito feliz lá, eu já ia me aposentar lá, Anderson. Se eu não tivesse passado, óbvio que eu teria ficado frustrada, do tipo, poxa, queria ter passado e tal, mas mais por essa coisa da autoestima, de saber que você consegue tudo, do que mesmo de, não estou feliz aqui, quero uma outra coisa para minha vida, porque eu estava feliz lá. E depois que eu passei na Cefaz, quando você fala desse mundo dos concurseiros, né, foi tão bom, porque assim, a Juliana, lembra que eu falei que me apresentou o primo dela, ela passou, ela entrou. Passou? Ela tá lá hoje? Tá lá. Nossa, que Tem legal. um outro amigo que era ATA, que era um colega, na verdade, era de outra área, mas ele me ajudou também, porque ele viu que eu estava estudando... O único livro que eu estudei, sem ser os PDFs, foi o livro do José Rosa, que é um fiscal, agora está aposentado. E ele falou assim, Van, esse que eu tinha falado, Samuel, eu estou em dúvida, essa questão aqui ainda não entendi. Ele, não estuda por isso daí, não. Estuda pelo livro do José Rosa, que ele me deu a dica, comprou o livro para mim, porque ele acho que era no equipe que vendia, inclusive, ele fazia aula presencial. Eu dei o dinheiro, ele comprou o livro para mim, eu comecei a estudar, e assim, ele também me ajudou muito. Nossa, muitas pessoas me ajudam. É muito legal esse mundo de concurso. O pessoal porque se ajuda? Muito. Antes de eu entrar, eu achava que era assim,
Todo mundo né? concorrendo, então vai ser... Porque, sei lá, dinâmica de grupo que você ia, era um querendo cortar o outro, aparecendo... Sabe, assim, eu pensei que o concurso era pior, era um... Gente, eu fiquei chocada, assim, enquanto um ajuda o outro, fica feliz com a vitória do outro, sabe, assim... E aí ele também entrou. Então, quando você encontra essas pessoas que te ajudaram... Gente, é Uma tão galera, bom. Aí você né? fala assim, caramba, dá pra... Sabe, você não precisa ser egoísta, ficar escondendo material, escondendo coisa ou torcendo pro outro. Tem vaga pra todo mundo. Tem, sabe, assim... Mas eu acho que tem essa coisa também de motiva, né? Porque, por exemplo, quando você ajuda alguém, você passa as dicas, mesmo que às vezes a pessoa consiga passar naquele concurso e você não, acho que isso te motiva que Sim, agora sim. eu vou também. E se ela vou... passou e você não foi porque você ajudou ou porque ela pegou... Sabe, assim, não era pra ser. Eu acho que é meio que aquela coisa de escalada, né? Que um vai subindo e vai colocando pino. Aí você coloca a corda e Nossa. vai subindo. Então, quando um consegue ir algo além, você fala, opa, agora... E como é bom você chegar num lugar e você falar, que bom que eu tenho, sabe, assim, amigos que foi um ajudando o outro, que não foi um querendo... Puxar o tapete, né? Ou escondendo, ai, não tenho material, ai, não, e não sei o quê. Conheci uma pessoa assim. O resto, tudo, eu fiquei, assim, positivamente surpreendida. Fiquei... E é uma alegria você encontrar depois na posse, sabe? Caramba, Samuel, Ju, que legal, sabe? Todo mundo entrou. Então, é porque esse mundo aí é um mundo... a gente entende o que é um mundo do sofrimento, né, pro concurseiro. Então, o cara sente a sua felicidade, ao mesmo tempo ele sente a sua dor. Então, o cara, pô, quando você não passou, né, você, pô, a pessoa que te vê, ela é concurseira, ela sabe, puta, meu, eu sei que a Vanessa tá sentindo. Eu também senti. Aí, quando você consegue, você logra êxito, a pessoa vai falar, puta, que legal, cara, ela conseguiu. Eu também vou conseguir. A pessoa, ela se inspira. Sim. Não tem aquela coisa da inveja. Não consigo ver. pelo Nossa, menos. eu também não. Tanto que, assim, eu sei que eu sou um outro extremo, mas, assim, eu nunca escondi que eu estava prestando concurso, nunca escondi. Tudo bem, eu sei que a palavra certa não é esconder, né? Às vezes não conta para as pessoas, porque também, às vezes, pode ser que seja um... Eu entendo, cria uma pressão uma carga desnecessária. de pressão que... Mas, para mim, eu nunca me senti pressionada. Eu sempre senti de verdade, assim, só coisa boa, do tipo, das pessoas torcendo, ou para se livrar de mim, tipo o meu chefe. Não, ele gostava de mim, o Rubim. Mas, assim, torcendo, sabe, assim, eu nunca senti uma coisa assim, ai, se eu contar isso, a pessoa vai ficar com... Nunca senti. Era sempre... As pessoas ficavam felizes, eu sentia mais a parte boa, a parte positiva, do que a negativa. Então, prestava, não passava, pô, beleza, as pessoas, pô, não tem problema, não foi dessa vez, vai ser da próxima e tal, ou prestava, passava, as pessoas ficavam de verdade felizes, assim. Porque eu já não falava muito, porque eu carregava uma pressão. E às vezes eu nem precisava, sabe? Porque eu tinha apoio e tal da família, mas eu colocava aquilo pra mim de que eu tinha que passar. Porque o pensamento pode parecer até aquela frase, não é uma frase assim, você tem que estudar não para passar, até passar. Todo mundo fala essa frase, né? Só que não, eu estudava para passar, então eu colocava uma obrigação, porque é para passar. Mas eu também. Né? Por mais que eu não passasse. Então, mas assim, eu não tinha esse negócio de vou prestar para treinar, para ver como não, eu sempre prestei para passar. Não passei em todos, mas assim, naquele momento eu estava dando o meu melhor mesmo. Isso daí é muito importante. Quando você faz o que você pode e você não consegue. Porque mas você sai... Pelo menos você fez sua parte, né? E do Banco Central, por que eu me sinto tão mal voltando de novo, né? Porque foi uma coisa de caramba. Eu fiz tudo que eu podia e eu não sei o que mais poderia ter feito, sabe? Assim, não que eu fiquei, nossa, muitos anos estudando nem nada, mas assim, eu tinha a sensação de que não me faltou tempo. Não era questão de, faltou 1 ano de estudo, 2 anos... Faltou bagagem, não é para mim. Esse concurso não é para mim. Não era a sua vez? Não era a minha vez. Vanessa, deixa eu te perguntar agora rapidão. Essa é uma pergunta que eu acho interessante, que o pessoal que presta concurso para auditor fiscal quer saber. O que você faz exatamente lá? Qual que é o seu departamento? Qual que é o seu tipo de trabalho que você desenvolve? Porque imagino que tem vários tipos de... Tem trabalho para todo mundo, assim. Tá. São várias áreas diferentes. Quem quer ficar na fiscalização direta de tributos pode ir diretamente lá no contribuinte para fazer a fiscalização. Tem as áreas internas. Eu fico numa área interna, que é a Escola de Governo do Estado de São Paulo, que é a escola... a gente faz treinamento
para os servidores. Antes era só os servidores da Secretaria da Fazenda, agora para os servidores do Estado de São Paulo inteiro. E a minha área, a gente cuida, eu e mais 2 colegas, a gente cuida de treinamentos principalmente para a área tributária, para os fiscais, principalmente. Ah, que legal. Então, a gente cuida de treinamento Até mesmo. pela sua formação, né? Na verdade, eu também fui lá, Anderson, quando eu saí, tava no TCE e tinha que... Foi bem legal a forma que aconteceu, né? Não foi aleatório para qual área você vai. A gente teve... Você enviou o currículo? Então, até enviei. O que aconteceu? No começo, era assim, você tinha eu participei, acho que era uma tarde inteira, um dia inteiro de palestras, cada área do prédio, que é a área interna, porque assim, você pode ir para as delegacias, aí você trabalha na fiscalização direta de tributos nas delegacias ou no posto fiscal, fazendo parte administrativa. Ou você poderia escolher uma área do prédio. Aí, no prédio, todas as áreas que tinham vagas, elas faziam uma apresentação vendendo peixe para todos os fiscais que tinham passado. Ai, desculpa. Imagina aquilo, relaxa. Então, minha área aqui é de inteligência fiscal, a gente faz isso, isso, isso. E aí, cada um vendia seu Aí você peixe. começa, Inventavam, gostei, né? Algumas coisas. Não, isso é legal. E eu ia anotando, né? E eu morria de medo. É muito ruim, né? Quando você tem muita opção, Nossa, imagina assim. insegurança. Aí você fala, caramba. E aí o Marcelo também, Vanessa, vai para, acho que era DI, eu acho, que ele tinha um amigo, o Marcelo, nosso colega do TCE, ele tinha um amigo, o Roberto, que trabalhava lá na DI. Você vai lá, você trabalha com o Roberto, que ele é maravilhoso, ele é ótimo, nananã. Marcelo, mas em área de informática, eu sou péssima. Área de TI. Não tem problema, Vanessa, e tal. Até fui lá para falar. Você aprende, né? Você aprende, ixi, é tranquilo e tal. Então, eu fui em vários... Então, primeiro, fui nessa apresentação, vi todos, anotei alguns, e depois... E aí, cada área fazia de uma forma. Então, assim, eu anotei as que me interessaram mais, e aí tinha desde uma área que foi quase que uma entrevista, o cara começava a perguntar: quantas pessoas, quantas pias você acha que tem no estado de São Paulo? Aí você tinha que fazer uma coisa... Eu pensei, não, eu já fiz a prova, cara. Não sei, não tenho a menor noção. Aí eu já pensei, essa área eu não quero. E até o chefe parecia ser bonzinho, mas assim, poxa. E aí cada área conduzia de uma certa forma. Então, teve áreas que fizeram entrevista, na escola foi uma entrevista. Então, assim, o diretor fez a apresentação, mostrou todas as áreas da escola que tinham vagas disponíveis. E aí eu me interessei por uma área que é educação fiscal. E achei muito legal que você vai, o público é amplo, não é só para o pessoal de dentro da fazenda, é principalmente para o pessoal de fora. Então, ensinar a educação fiscal, a importância do pagamento de impostos, dos tributos, a fiscalização dos recursos. É uma orientação? É uma orientação. É muito legal, porque tem vários... Você tem vários públicos, você pode trabalhar em escola. Eu já fiz algumas ações pela educação fiscal. Você vai em escola, ou você recebe... alunos lá na fazenda, faz uma palestra, explica. É muito legal. Então, eu tinha me interessado por essa área da escola. E eu tinha gostado, o diretor da época que fez a apresentação, ele parecia ser bem despojado, sabe, assim, tranquilo, informal e tal. E então, eu estava muito nessa questão de, olha, eu quero ir para um lugar que eu me sinta bem trabalhando. O trabalho em si nem faz tanta diferença. No TCE era assim. Eu gostava das pessoas, eu amava as pessoas, eu amava o ambiente. Não é que eu amava aquele trabalho especificamente, não, mas eu amava estar lá. Eu gostava de acordar e trabalhar, sabe? Eu também penso assim. Não é? É tão bom. Né? Nossa, era muito bom. Sabe, não dá o domingo à tarde você ficar com uma depressãozinha, que amanhã é segunda, não, que legal, aquele pessoal, Mas sabe? é verdade que você falou. Passa a maior parte do tempo da vida da gente ali, né? Exato. Mais com o pessoal do seu trabalho que com sua família. Então assim, eu era pelo ambiente total, assim. Podia falar assim, você vai ficar carimbando coisa. Eu carimbo, fico carimbando o dia inteiro, se o ambiente for bom e tal. Então, era principalmente por causa do ambiente. Então, eu senti que tinha isso lá. Fiz entrevista em alguns lugares, inclusive lá. O diretor falou que tinha essa vaga na educação fiscal que eu tinha me interessado. E aí, acabei escolhendo ir para a escola. E não era na educação fiscal, ele me enganou, me mandou para outro lugar. A minha amiga que queria ir para a parte de gestão, para trabalhar com os cursos de gestão, foi para educação fiscal, e eu que queria ir para educação fiscal, fiquei com os cursos de gestão, mas tudo bem. Mas hoje o seu ambiente de trabalho, você gosta, o que você faz é bom, as pessoas, você
vai com satisfação? Sim, a gente agora está teletrabalho, né? Tá. Então, a gente está indo uma vez na semana. Tem uma resolução que fala que a gente tem que ir pelo menos uma vez a cada 10 dias. Mas a maioria vai, para ficar uma rotina certinha, escolhe um dia da semana e vem presencial. Então... Vocês não estão tendo muito acesso, né, entre vocês? Não estamos assim. tendo muito contato, né? O contato... que eu sinto falta. No ambiente, né? Não tem contato que tinha antes, mas assim, sempre amei trabalhar lá, né? Ah, sim. E já passei por alguns estresses, assim, mas enfim... Normal, né? Entrou muita gente do concurso, né? Acho que eram uns 10 fiscais, então era uma turma muito legal. Então, isso que eu ia te falar. Lá você não ouve nos burburinhos se tá para sair edital, porque eu imagino que desde quando você entrou, dessas 800 vagas, 600, eu não lembro, muita gente já deve ter aposentado. Muita gente, né? Muita gente. Não tô falando dessa galera que entrou, mas... Sim, de lá, foi em 2013, faz 2013. 9 anos, muita gente se aposentou, já não tá mais. E não repuseram as vagas. Não repuseram. Não repuseram. Você não ouve ninguém falar nada. E também tem a necessidade do órgão, né? Sim. De que vai ter esse concurso aí. Porque a galera aí que está assistindo a gente, que sobretudo que presta concurso para a área da fiscalização, deve ficar bem ansioso. Não, e a gente não imaginava. A gente tá, 9 anos sem concurso nenhum. Quem prestou não imaginava que ia demorar tanto tempo, né? Você já deve ter... Porque tinha 2006, 2009, 2013. Coitado de quem estava estudando, esperando Exato. o próximo edital, Ainda bem que eu não tinha esse negócio de, esse não, esse. Se não for esse, deixa quieto. Porque a gente comentou aqui numa entrevista, não sei com quem foi, que quando você, por exemplo, você escolhe só um local que você quer, você se fecha, o seu leque, ele fecha muito, né? Então, por exemplo, você fala assim, eu quero Cefaz. Quero ICMS de São Paulo. Uhum. Eu não vou sair daqui para fazer nem no Rio de Janeiro, que é do lado, nem no Paraná, muito menos ir para o Acre. Uhum. Essa pessoa ela tem que entender que o leque dela se fecha muito. Então, às vezes, se tem alguém que está desde 2013, bateu na trave, por exemplo, estudando para o ICMS de São Paulo, deve ser frustrante. Total. Como eu te falei, se eu não passasse, eu iria ficar feliz no TCE. Mas se eu quisesse continuar e não tivesse passado, imagina, porque eu seria essa pessoa. Eu não estaria disposta a ir para outro estado, nem para outra cidade, assim. Talvez se eu tivesse passado o número de vagas mais para, sei lá, não conseguisse ficar na capital por um tempo, 1 ou 2 anos, até tudo bem, mas eu não iria querer prestar para outra secretaria, para a secretaria de outro estado. Bom, não precisou também, né? Não ia precisar porque eu ia estar felizona no TCE. Meus amigos que estão lá estão felizes. Vou até te pedir uma dica, Vanessa. Você é da área de pedagogia, né? Você tem formação na área de pedagogia. Eu tenho uma cunhada que é da área de pedagogia e tem a minha irmã. Elas hoje estão em escolas. E ela sempre comenta, eu quero prestar um concurso, eu quero largar. Só que elas já estão um tempo em escola, então sempre a gente sente aquela vontade assim, eu quero, mas eu não vou. Eu quero, eu preciso, mas eu não. Aí eu queria aproveitar, assim, você acha que para quem já está há algum tempo com escola, lidando com criança, você acha que é mais difícil para entrar agora nessa rotina para orbitar esse buraco negro dos concursos que a gente fala? Elas trabalham com criança. Com criança. Então, eu vou contar um pedacinho. O Anderson sabe, quando eu entrei no TCE, eu caí na besteira de trabalhar na creche, de falar que queria trabalhar na creche. E, assim, eu ficava muito cansada. É uma responsabilidade Então, não sei se elas... Eu não sei qual que é a questão delas. Se não for cansaço, então já... Eu realmente chegava destruída em casa. O tempo que eu fiquei lá na creche, que assim, deu uma semana, eu já pedi para sair. Eu falei, não quero. Tanto que quando eu fui lá para DP, eu dei o meu melhor. Eu falei, não, agora, isso daqui, o Luiz não pode me mandar de volta para creche de jeito nenhum. Eu anotava tudo, o Luiz até achava estranho. Eu escrevia tudo. Não assinar com caneta preta. Eu vi o Luiz uma vez dando feedback para uma menina, falando assim, olha, aqui você assinou com caneta preta, tenta assinar com azul, porque aí a gente não sabe quando é xerox, quando é original. Eu anotei no meu caderninho. Não usar caneta preta. Porque eu queria fazer o meu melhor, que eu não queria voltar para a creche de jeito nenhum. Mas o problema para mim na creche foi porque eu acho que é um trabalho muito cansativo. E responsabilidade, né, Vanessa? Não, muita responsabilidade, mas assim, é um cansaço, assim, eu não sei te explicar. Eu nunca, olha, nem no telemarketing. Eu me senti tão sugada, tão cansada mesmo, assim. Então, eu acho que a primeira barreira. Agora, se elas tiverem pique para estudar, consegue sim.
Eu fiz pedagogia, as matérias que eu estudei na faculdade, nada. Mas eu também não é uma coisa que eu acho que faça tanta diferença, sabe assim? Se eu tivesse feito direito, eu teria ido melhor. Não, que não a gente acho. sabe que você acaba tendo que zerar todo... Você tem que esvaziar o copo para encher de novo, né? E depois que você entende, eu acho que o mais difícil é você entender como você aprende, sabe? O que funciona para você. Depois que você faz isso... Você vai. Então já mostra esse vídeo pra sua... Tá vendo? Fica a dica, hein, mulherada? Olha só, vocês que querem, sabe, principalmente o pessoal da área de... pedagogia. Lida com criança aqui. Eu sei que eu sinto assim, tem um apertinho no coração. As minhas crianças... Então, eu não tive... É porque não deu tempo, né? Não deu tempo. Eu tava bem frustrada mesmo. Eu tive esse apertinho quando... É porque na creche do TCE era uma coisa muito assim de você tá... cuidando mesmo, sabe? Troca a fralda, vê se fez cocô, vê se... Nananã. Era mais o cuidar. Tinha muita criança e pouca gente, né? Então, era mais isso de... Fulano, caiu. Aí eu, sei lá, tinha uma criancinha que... Tia, machucou o dedo. Machucou, daqui a pouco que passa. Vai passar. Quando casar, sara, e vamos e tal. Aí a outra tia... Não, Van, tem que mandar pro pediatra, que ele vai lá. Aí a criança tem que passar um negocinho. Eu não tenho essa... Entendi. A diretora lá falou pra mim, não, mas você leva super jeito, você tem filho. Eu falei, não, mas minha filha cai e fica por lá mesmo. Ela cai e levanta sozinha, senão por lá mesmo ela fica. Mas quando eu era estagiária lá do Brasil Europa, que era mais... Não era tanto cuidar, sabe assim? Você tava com as crianças, lógico que tem uma parte, mas assim, não era essa rotina cansativa de você ficar, troca a fralda, muda a fralda, dá comida, coloca para dormir, dá banho, nanana. Era diferente, que eu imagino que seja esse o caso da sua... porque elas já estão nessa fase de início de alfabetização. Tá. Então aí me deu um apertinho. Eu só saí assim, eu fui no dinheiro e no plano de saúde, sabe assim, enfim, né? Tinha que pagar as contas, né? As minhas contas, mesmo antes de casar com o Fábio, né? Desde coisa básica, né? Xerox, tudo bem, a faculdade não tinha mensalidade, mas tem Xerox, tem vale transporte, tem lanche que você pega. Então, assim, eu fui por causa disso. Mas, assim, eu fiquei bem balançada, quase não fui. Eu gostava muito de trabalhar. Porque o que eu falo com elas... e eu até comento engraçada. com elas, né? Acho que, assim, tem essa questão do apego, né? Das crianças ali e tudo. Mas eu falo com elas também, né? A limitação é você começar. Depois Exato, que você começar... sim. E às vezes eu falo, é melhor você começar a prestar um concurso, passar, e de repente depois você não quero ir, desistir. Exato, do que você, sim. de repente, ficar naquela expectativa. Porque sempre que dá algum... Sabe aquele momento que às vezes você tropeça, você fala, eu quero sair daqui. Eu quero sair. Pelo menos você tem opção. Você tem opção, com certeza. Mas eu vou falar, olha a sua história, Vanessa, que assim, a gente conversava tal, mas a gente não entrava em detalhes, né? Mas a sua história é impressionante, né? Começou de operadora de telemarketing, a fiscal do CMS. É uma superação grande. Fiscal do CMS, olha, é impressionante. E assim, em pouco tempo, né? Então, isso vai ser um corte, tá, gente? Só pra vocês saberem. De operadora de telemarketing. A fiscal do... Isso daí vai ser, inclusive, a capa do seu vídeo, tá? Vai ser a capa do seu vídeo. A gente já tá chegando ao fim. Eu tô triste pra caramba, Vanessa. Dá pra gente falar pra caramba. Passou rápido, hein? Dá pra gente falar bastante. E aí, antes da gente terminar, aquela pergunta clássica que a gente sempre faz, Vanessa. Pra essa galera que tá assistindo a gente, pra galera que viu a sua história de vida, qual que é a dica que você pode dar pra essa galera aí? Estudar, não desistir, continuar na pegada, ter autoestima lá em cima. Muitas vezes a autoestima vai lá para baixo, igual com você, né? No concurso do nível médio, né? O que você pode dizer para essa galera que está assistindo a gente aí? Eu acho que assim, primeiro você tem que decidir, pensar, todo mundo fala isso, mas assim, é o mais importante, pensar se é isso mesmo que você quer. Eu comecei a estudar quando eu me convenci de que era isso que eu queria. Não era só o Fábio falando, sabe? Porque o Fábio já plantava sementinho. Eu não estava disposta a abrir mão de nada ou de muita coisa para estudar. Então, enquanto eu não estava disposta, eu falei, não é para mim. Então, primeiro, você decidiu, você está disposto a abrir mão de algumas coisas. Acho que também você não precisa abrir mão de tudo. Tinha duas coisas que eu via que eu acho que não me faziam bem, por exemplo. Depoimentos do tipo, estudava 12 horas por dia.
10 horas por dia. Eu falei, não vou, eu não sou essa pessoa. Eu não vou estudar 10 horas por dia. Depois que sai o edital, depois que você está embalado e tal, pode até ser. Mas assim, se você ouvir, você tem que estudar. Aí você começa a achar que você tem que estudar durante 3 anos, 12 horas por dia. E você não pode ir para nenhum aniversário. E você não pode ir para o cinema. Tem. Então, não é esse extremo. Eu não acho que é bom. Para mim, não funcionou dessa forma. Então, assim, primeira coisa, decida que é isso que você quer. Se você não tem certeza, então ainda não é o momento. Porque você vai ter que estar decidido para abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você não vai ter que abrir mão de tudo, mas de muita coisa você vai ter que abrir mão. E depois que você decidiu, é entender que é possível. Então, aquele modelo mental que eu estava na minha cabeça do Banco Central, eu não vou passar, não ia adiantar eu prestar de novo e estudar de novo. Eu já estava na minha cabeça aqui. Então, você tem que acreditar, mas com base que não, é possível. Se é uma coisa muito distante da sua realidade, tão distante que você não consegue, sabe assim, que não é possível você acreditar de verdade que é possível, que você vai conseguir, então faz que nem eu, vai um degrauzinho. Fala assim, isso é muito, pra mim, não adianta eu ficar me iludindo, achando que, porque na minha cabeça mesmo, internamente, bem lá no fundo, eu sei que eu não vou passar agora, ou então eu não me acho capaz, não tem problema. Presta um que você acha que está mais próximo da sua realidade, que aquilo vai te dar um ânimo, vai te dar uma autoestima, vai te ensinar a estudar, você vai aprender o que funciona para você. Então, eu acho que principalmente é isso. Então, essa é a primeira, e a segunda você não precisa abrir mão de tudo, mesmo. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Tem uma amiga que ela é... Ai, gente, desculpa. Não tem problema. Que ela foi coach, e ela falou assim para mim que ela foi coach durante um tempo, né? E tinha uma pessoa que tinha contratado, que ele falava, eu posso estudar, sei lá, 4 horas por dia. E aí ela fez todo um plano para ele estudar 4 horas por dia, para um curso X, aí ele, tô pensando em aprender violão. Cara, não, você não vai aprender violão agora que você está estudando para concurso, que você tem uma meta de... Não é que você não vai fazer nada, não é que você não pode ir no cinema. Eu ia para o cinema com o Fábio todo final de semana, eu não abria mão de ir para o cinema com o Fábio todo final de semana, mas eu não inventava outras coisas, sabe assim? Porque às vezes a gente não está tão disposto assim a estudar e a gente fica inventando coisas. Aprender violão, vou aprender a andar de patins, vou aprender... Não, você tem que estar focado. Você pode ter os seus momentos... É importante, eu particularmente acho que é importante que você tenha os seus momentos de lazer, com a sua família e tudo, mas assim, o restante do tempo você tem que estar focado nisso. Então, acho que é isso. Muito bom, muito bom. Muito bom, Vanessa. Falou olha, Vanessa. Tudo, falou bonito. Que entrevista boa, né, cara? Adorei a entrevista, Vanessa. Olha, que top. Queria ficar mais tempo aqui, uma pena que a gente não pode. Nossa, mas para mim eu ficaria. Curto, né? Mas foi bom mesmo, foi um excelente bate-papo e espero que a gente possa contar com você mais vezes. Sim. Né? Deve ter muita coisa para você contar, Vanessa. Tem muita coisa. Tem muita amiga para trazer aqui. A Paula, Ju, tem muita Se você gente. quiser, você não vai sair daqui sem passar essa lista. Eu só vou falar com elas antes. Mas vem com elas. Vocês sentam na bancada, vocês tá. duas. Aí talvez... Quis vir com a Rê, né? A Rê não vamos deixa vamos a Renata. sentar. A Renata, Renata, você precisa vir. Deixa ela comigo. Eu briguei com ela. Falei, Renata, sacanagem, hein, meu? Tadinho, eu fiquei com dó. É minha amiga já há 10 anos aí, não quis vir, ficou morrendo de vergonha. E ela passou o nosso concurso, só pra avisar. Ela era muito amiga da Vanessa. Não, a Rê é sensacional. Mas essas suas amigas aí, vem com elas. Vocês sentam as duas na bancada, que é legal até ela lembrar alguma coisa que você lembra. Né, Rogério? Isso é legal, a gente faz um bate-papo bem descontraído. Vai ser bem bacana mesmo. Então tá, Rogério, por favor. Obrigada, gente. Bom, vou agradecer o pessoal de casa aí, obrigado você que ficou com a gente até agora. Esse é o Como Passei, o podcast dos aprovados. Vou repetir aqui aquela nossa máxima, né? Aqui a gente conhece um pouco da história, a trajetória, a gente puxa aqui algumas curiosidades também com os aprovados nos concursos. E vou pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse canal com outras pessoas que você acha que podem gostar também. Às vezes estão querendo prestar algum concurso, que de repente a gente acaba ajudando, né? A nossa ideia é essa. A gente está comentando aqui o quanto é importante ter alguém que motive a gente, que ajude a gente a dar esse pontapé inicial. E a nossa ideia é justamente essa, né? Motivar você que está aí do outro lado a estudar para o seu concurso, a se concentrar no seu concurso e ver que é possível. Todo mundo que passa por aqui tem uma história de superação. A gente falou que teve que abrir mão em algum momento, mas chegou lá, conseguiu, e você também pode conseguir. E agora o Anderson vai passar mais algumas dicas importantes aqui, né, Anderson?
Galera, é isso aí. Você que assistiu este vídeo inteiro, acho que não tem uma melhor motivação do que o da Vanessa, né? Ela superou tudo que ela pôde e hoje tá lá, fiscal do ICMS. Então você continua. E se você quiser assistir mais aos nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, compartilha pra galera que você conhece, que é concurseira, concursado, que isso ajuda muito as pessoas. Isso daqui é um, vamos dizer assim, um bate-papo interativo. No momento que você não está estudando, você quer relaxar um pouco, vem assistir nossos vídeos. São vídeos legais para você aprender bastante, tá bom? E se você quiser mandar pra gente um e-mail, no canalcomopassei@gmail.com, tá aqui na descrição. canalcomopassei@gmail.com e lá a gente responde tudo que você quiser. Vanessa, obrigado. Vanessa, muito obrigado. Gente. Foi muito Obrigada, bom ter você aqui com a gente. Gostei bastante. Viu? Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Até a galera. próxima. Valeu.